Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio. E aqui do meu lado, meu camarada, como sempre, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimentinha suave, mano. Tranquilidade, e você, Rafoca? Estou bem, graças a E Deus. essa cara de paçoca aí? Ah, tá aí, né? Paçoca. Paçoca. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean ali, comandando essa nova temporada aí, 2025 ali. Nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Yo, salve! Tamo junto aí, mais um episódio, vamos que vamos nesse ano, hein? É isso aí, Crildão. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais que especial. Hoje é um convidado gringo, né, mano? Hoje ele é gringo, o argentino mais doido de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Nacho Martín. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por estar acá con ustedes. Maradona ou Pelé? Maradona. Não, mas eu falo português, tá? Quem tá assistindo aí vai falar assim, não vou entender nada hoje, não. Ele me pegou, eu cheguei aqui achando que ele falou, o convidado é gringo, né? Ele chegou falando espanhol comigo, eu falei, porra, tô fudido, né, mano? Ele vai tá me sacaninha. Não tem legenda. Não tem legenda, né? Tô fudido. Ele é produtor, músico e argentino, né? Sim, muito bem. É isso. E fazer um momento jabá rapidão aqui. A gente tem uma parceria com a Scal, você que já treina ou vai começar a treinar, quer tomar suplementação de qualidade, entre em contato com eles, vai estar lá aí na descrição o site e o nosso cupom que é DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no site deles lá no www.cervejaazul.com ou no Instagram. E também tem o Hugo Brandão, que é um luthier. Você que tem instrumentos de corda, quer dar uma regulada, não sabe o que fazer, entre em contato com ele também, vai estar na descrição, é o contato dele. E agora tem uma parceria nova, né? Que Isso! É com o Nando querido Vieira. Eu já acertei. Acertou. Que é barbeiro aí, ele atende a domicílio também, tem uma barbearia na Zona Norte, mas dependente de onde você for, entre em contato com ele, lá vai estar aí na descrição também. Ele vai até você aí, manda muito bem, ele que cuida da barba aqui, dos barbudos aqui do Dona Mara, né? Só o Rafa que não é barbudo. Eu não sou Vou barbudo, colar, hein, vou né? colar, porra. Cola, porra. Ele vai É, colar aí, mensagem semana pra que ele vem ele vem aí É. pra dar um trato na galera. E já deixa o like no vídeo, compartilha com a galera, tem nosso QR Code, quer dar uma força pro canal, gosta do nosso trampo? Entra lá, dá uma força pra nós, a gente aceita de bom grado. E também tem um canal de cortes, né, Pimentinha? É isso, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos, dar os melhores cortes pra você curtir aí. Dona Mara Cortes Oficial lá. Segue e curte lá o canal. É isso aí, Rafoca. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. É isso. Então, Nacho Martín. Soy yo. E deixa eu te falar, pô, você é muito conectado com a música, né? Sim. Pelo que eu vi, você toca desde muito tempo atrás. Muito moleque. E como que foi esse lance, mano? Já começou ouvindo o que naquela época lá? Então, pra quem tá assistindo aí, eu sou basicamente o Benjamin Button, porque eu tenho 41 anos, mas parece que eu tenho, sei não lá... tem cara de quem tem 41 anos. Então, os caras falam, mano, você tem 25. Você no formal, cara? Então, eu não sei, Conservado no cara. É um formal. pouco de salada e um pouco de dorga, né? Faz sentido, é bom pra pele, é bom pra pele. isso, né? Cara, eu comecei com a música. Na verdade, assim, eu vim da Argentina, sempre tive muita influência musical dos meus pais, assim, ouvindo rock argentino mesmo, Andrés Calamaro, Los Abuelos de la Nada, e por incrível que pareça, Paralamas. O Paralamas tinha um álbum que era Los Mejores Éxitos em espanhol. E eu, quando era criança, pô, não lia os bagulho que tava escrito ali no CD, eu só ouvia. E eu achava que Paralamas era argentino, cara. Quando eu vim pro Brasil, que eu falei, cara, os caras são brasileiros, mano. Os caras cantam em português. Caralho! Então, tipo, sempre foi muito fluente, assim, a música em casa. Por mais que meus pais não fossem músicos, né? Sempre ouvi muita música. Só que, era criança, né? Quando vim pra cá, o que você ouvia no começo dos anos 90? Michael Jackson, Sim. Ace of Base. Oh, that you want. E eu ficava lá no meu quarto. Baby, baby. Aí meu irmão, a gente abriu a porta, moleque do caralho, você vai ouvir Ramones, porra! Aí eu, caralho, Ramones, mano. E meu irmão era ramoníaco total. E aí, velho, tipo, eu ouvi Ramones, depois Sex Pistols. O Ramones é muito forte na Argentina, né? O Ramones era muito forte na Argentina. E o Ramones é uma até, tipo, eu tenho um filho, né, de 17 anos. Caralho, você tem um filho dele. Valentim tem 17 anos. E a banda que ele mais gostava quando eu era moleque, que eu apresentei pra ele, Ramones, cara. Então, Ramones tem uma força muito, assim, por mais que seja punk, tem um pé no pop, assim, muito forte. Sim, pra caralho. Tem uma musicalidade muito boa que agrada de primeira, assim, né? Então eu virei harmoníaco desde cedo, assim, sempre gostei muito de punk, né, de hardcore e tal, e foi isso que eu tentei fazer com minhas bandas, né? Então no colégio, tipo, a minha primeira banda foi muito engraçada porque eu não sabia tocar porra nenhuma, mas eu queria ter uma banda. Até porque tinha o Ramones,
que eu ouvia muito. E tinha o Rancid, que fazia aqueles clipes maravilhosos, né? Tipo Time Bomb, assim, que eu falava, mano, eu quero ter uma banda igual esses caras, né? E aí, na escola, tipo, eu não sabia tocar nada, mas, mano, na minha sala tinha o Poico, que era um cara muito foda, porque ele, tipo, já era grande, né? Já era forte, assim. E eu era, tipo, um moleque, assim, magrelo, mas o cara era amigo dele. Então, o cara era como se fosse... Eu ia ser o vocal, porque eu não sabia tocar nada, e ele ia ser o baixista. E a gente achou o Bigode é aquele moleque, tipo, magrinho, que tinha um negocinho aqui, já virou Bigode. Até hoje o Bigode é o Bigode. E aí você toca batera? Não, você é o meu batera, já era. E o Fred, que era amigo do Poico, na outra sala tocava guitarra. Tá montada a banda. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Na Argentina não cheguei a ter banda porque eu vim muito moleque, né? Eu vim Quando você veio pra cá? Eu vim com 7 anos, de 90 pra 91. Ah, sim. E aí, primeiro ensaio, o Poico faltou. Caralho, velho. Porra, que era o vocal, que era o baixista, né? Ele era o baixista. Eu ia ser o vocal porque não sabia tocar. Aprendi a tocar baixo pra poder tocar nessa banda, que aí acabei virando baixista. Então, acabei virando músico, descobri que eu sabia tocar. Eu não sabia que eu sabia tocar. Uhum. Foi assim, né? Acho que muita gente deve descobrir isso aí também, na vida, assim, né? E aí fui indo, essa foi a banda da escola, que eu tive milhares de bandas depois. E aí depois, lá pra 2015, algo assim, eu montei o Guantas, que é minha banda, onde eu toco o ukulele e canto. E a gente toca, tipo, uma mistura de reggae com ska. No ukulele eu coloco vários efeitos, tipo wah, distorção, delay, Nossa, etc. massa, isso aí. E é muito. E eu também toco guitarra no Poplars, que é uma banda de mais illy reggae, assim. E aí eu vou tocando a vida, né? Mas inicialmente, assim, a banda que, tipo, te amarrou, te jogou pro rock foi o Ramones, então. A banda que me amarrou pro rock foi o Ramones, sem dúvida nenhuma. Tipo, você meio que Rancid. engoliu, né? Porque o seu irmão te jogou, falou assim, Ele isso falou, aqui, ó. Cara, que é isso? Mas o bagulho era bom, né? Porque só ele falou. Sim. Mas a banda que abriu minha cabeça foi o Clash. Ah, o Clash. Porque eu era Ramones. Quando eu vi o Clash tocando um monte de coisa, eu falei, peraí, como assim? Você tem que ser punk, porque o Clash tem aquela mescla, né? Tipo, tem aquele meio que aquele reggae ali no meio do punk ali. Os Você caras, fica, caralho, os caras como foram muito pode, né, adiantados, mano? velho. Os caras eram muito ligeiros, velho. Mano, eu falo que tem aquele disco do Clash que é tipo assim. Antes deles fumarem maconha e depois deles fumarem maconha, tá ligado? É tipo os Beatles também, né? Tem essa virada no Beatles Os Sgt. também, tá Peppers, ligado? né? Pode crer. O Power Fan é assim também, né? Mas não, total, cara, total. O Clash, tipo, acho que o London Calling mesmo, né? Que aquela capa tudo baixo, assim, né? O Paul Simon não... Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, velho, E bum, sabe, aquele meme... Abriu a cabeça total, cara. Eu falei, peraí. Você pode gostar de punk e você pode tocar reggae, tá ligado? Qual o problema disso? Porque quando a gente é meio moleque, eu acho que a gente fica muito estigmado, assim, nossa, a gente é roqueiro, cara. Pelo menos nos anos 90, 2000, né? Acho que hoje em dia a molecada é muito mais ligeira. Não, eu A sempre... internet é um bagulho que você aponta pra um lado e chega do outro, assim, né? Então não tem então, essa isso hoje. que eu sempre falei, assim, tipo, quando a gente era mais moleque lá, no final dos anos 90, pro começo dos anos 2000, tipo, mano, tinha a galera do metal, a galera do punk, do hardcore, a galera do axé, ali na escola ali. Do forró. Do forró, os meninos do forró, tipo assim, todo mundo trocava ideias, falava assim, mas cada um, tipo, pô, você curte, cara, curto rock, eu curto samba, tal, sou do pagode. Hoje não, mano, você pergunta pra molecada, mano, molecada, eu escuto tudo, cara. Não tem um Tudo. estilo, tá ligado? Esse é muito louco, eu admiro. Sim. Eu tenho irmão, meu filho tem 17, eu tenho irmão de 18 e uma irmã de 11, 12. E aí, muito engraçado, meu irmão, ele ouve tudo, rap, Fito Paz, que ele mora na Argentina, né? O Nahuel. E a Cami, né? É minha irmã. E, velho, tipo, eles têm outra mentalidade, tá ligado? Sim. É outro rolê, assim, é muito louco. Na nossa época, você tinha que ser roqueiro, cara. Ou você tinha que ser, sei lá, Sim. nas baladas, tipo, que tocava dance, sei lá o quê. Fábrica 5. Fabricar pica, essas coisas. Cabral. Né? Cabral, bicho. Também cheguei aí, porque tinha que pegar as menininhas, né? Tentar, né? Só tomava fora, né? Matinê ali era... Exatamente. Eu tinha que tentar clubear, sei lá, pegar as menininhas, sei que eu nunca peguei porra nenhuma. Porque eu ia nas baladas lá, eu ia deslocado, assim, não sabia o que fazer, nem o que falar, né? Não sabia agir naturalmente, assim, sabe? Aquele som alto do caralho, você não sabe o que falar. Já não sabe o que falar pra mim, né? Já não tem um silêncio suficiente pra você falar alguma coisa. O som não é tá uma coisa ligado? que você tá acostumado a ouvir, tá Sim, ligado? Você vai fazer sim. o quê ali? Às vezes eu ficava bebendo e ficava sozinho ali. Porra, não, tá mó legal, tá mó legal. Uma É porque tava bosta. na vibe, tipo, todo mundo, puta, não, que foi da hora lá, e você vai e você fala, caralho, mas não é minha vibe isso aqui. Mas você tá lá no meio e você fala, e aí, foi da hora? Foi pra caralho. Balada, mano. Não foi não. Quando eu fui no Fábrica 5, eu lembro que tinha uma mina na escola, mano, eu sempre estudei na Moca ali, né, e Sei. morava no Brás, então, ia no Fábrica 5. Do Fábrica 5. Acho que eu cheguei aí também. Aí, tipo, mano, só que, assim, na minha cabeça, a Fábrica 5 era, tipo, ficar tocando música e ficar dançando, né?
Aí, mano, eu vi uma mina da escola, tipo, ela beijando um cara assim, eu falei, caralho, a namora da mina, né, tal, não sei o quê. Aí passou, mano, 10 minutos assim, a mina beijando outro cara, aí eu fiquei assim, caralho, mano. Pô, putaria, tá ligado? Aí passou um tempo, aí o cara que ela tava pegando, tava beijando a outra mina, eu falei, mano, que é isso aqui, Eu velho? também era espectador naquela época. Totalmente, né? Te entendo, eu não conseguia fazer essas coisas. Era muito foda, velho. Ver, cara, os caras beijam pra caralho, né, mano? Tinha como, cara. Ô, Nath, deixa eu Eu perguntar. descobri essa vida boa depois do tempo, É, velho. depois que a gente ficou mais, né? Mais Desenrolado. né? desenrolado a gente foi. É, meu, e como é que foi esse primeiro show com essa primeira banda que você teve? Rolou um showzinho assim, primeiro... Então, primeiro comecei na escola, né? A gente fazia mais festival da escola, assim. E como é que foi a primeira vez, mano, subir num palco a primeira vez, assim? Cara, foi ruim, né? Foi uma merda! Não posso falar que foi bom, né? Mas, tipo, eu me senti já o coordenador, tá ligado? Tipo, eu cheguei no palco, já, tipo, ó, afina aí. não sei o que lá, isso tudo também. Aquela preocupação, né? Eu preocupado, né? Eu preocupado. Os caras tava tipo, mano. E eu era preocupado. E aí eu acho que o vocal também. A gente pegou o vocal emprestado, porque eu não tinha nem noção de poder cantar ainda. Eu fazia mais backing vocal. Depois que a gente fez esse primeiro show, que a gente viu que o vocal realmente não ia ser tão bom assim, eu assumi as vozes, né? E aí foi indo, cara. Depois a gente descobriu o underground, né? A gente foi lá pro Vila Rock, que era o lugar lá das velhinhas. Nossa, Vila Rock. Vila Madalena. Vila Madalena, Mano. acho que é Molhado Coelho. Isso, Namorato Coelho. Mano, era engraçado. Que chegava no Vila Rock, tipo, você nunca tinha ido, falavam assim, então, tem duas senhoras que cuidam, né? Tem a filha e a mãe. Aí você chegava lá, Só tinha uma. Você via a filha. Não, eram duas. Não, só que você via uma, cadê a outra? Aí você fala assim, você via a filha e você falava assim, essa é a mãe, né? Só que você só descobria que tinha a segunda velhinha quando você tava tocando. E você olhava pro lado direito. Uma velha ali atrás, cara. E ela tava lá atrás do balcão, assim, ó. Você falava assim, mano, que E é mó medo. bonitinho. E ela colocava esse de si, assim, no canto. Você falava assim, que medo. Tem um cadáver do meu lado, assim. E era muito louco, você ia tocar lá e ela falava assim, é rock, é pesado? Então eu vou ligar a máquina de fumaça. Era muito bonitinha, mano. Mas o mais perigoso de lá, que era todo mundo tinha medo, era de você pular do palco, porque o palco ele tinha um negócio que era uma coluna, que você ficava, é que nessa câmera aqui, você ficava olhando pra baixo, assim, quando você ia pular, você batia lá, tá ligado? Tanto que teve uma vez que a gente foi tocar com uma banda, inclusive eu acho que a banda era do moleque que fazia o X, aquele X tudo, sabe o X tudo sim. da cultura? Sim. Eu acho que a banda era dele, era com X também o nome da banda dele, eu acho. E aí um cara da banda, ou ele mesmo, foi pular, bateu a cabeça e saiu pro hospital, mano. Chamou a ambulância. Nossa. E a gente, caralho, mano. A gente é próximo. Beleza. Foda-se. Rock and roll. E foi foda. A gente fez. Aí eu lembro que a gente colocava o repertório assim, na frente, assim. Aí você olhava o repertório aqui em cima, tá ligado? Porque o bagulho ficava bem na sua cara, assim, né? Daí a gente tocou também no... Bom, Hangar, né, óbvio. No Hangar eu conheci o pessoal do Enjoy, que depois o G depois que tocava no Enjoy, entrou no NX0 anos depois, assim, né? Sim. E aí eu conheci a cena da Casa Verde ali, né? Que tinha um condomínio ali, que era o pessoal que tinha o Glória, tinha o Enjoy, o começo do NX0. E aí eu conheci o Yuri Nishida também, que a gente O G tocou no Glória, né? Quem? O G tocou no Glória? Tocou no Glória. Tocou, eu não lembro disso. Eu que lembro uma vez que eu era o road do Worms, que vocês foram tocar na... Puta, daquele... Na Tribe House. Tribe House, já toquei, é o Clube dos Homens. Aí tocou Glória no dia. Aí Clube das tava o Mulheres. G. Falei, Clube das Mulheres. Aí era até matinei ali até as 10, depois das 10 era... Eu já organizei show lá, cara. Já? Já organizei show lá com o NX0. Não lembro as bandas que tinham, mas é NX0 começando, assim, né? E tinha o Yuri na banda ainda. Você falou que você conheceu o Yuri? Então, o Yuri estudou comigo na faculdade e ele me ligou uma vez e falou assim, mano, você tem uma banda aí, porque depois que eu fiz a minha banda da escola teve vários nomes, mas ela terminou o nome com a escola com o nome Rasa, né? Com H. E aí depois eu fiz outra banda que chamava FF0, onde eu tocava baixo e cantava já, né? E a gente gravou uma demo lá no Nimbus. E aí a gente subiu num site que é como se fosse o Trama Virtual daquela época, como se fosse um Spotify. E a gente ficava disputando, não sei o que aconteceu, que a gente ficava disputando em CPM, FF0, Days of Days, cara. E ficamos ali, ó. E todo mundo começou a conhecer a nossa banda. Cara, esses caras são foda. Por quê? Porque eles estão liderando lá o ranking. Por que? Não sei. Porque era bem gravado, eu acho. A gente gravou bem, tá ligado? Só que a banda era ruim. A gente era a série D rebaixada, assim. Mas estávamos lá.
junto com o CPM. Então, um dia ele me ligou, assim, não sei como ele conseguiu meu telefone, mas a gente tava já na faculdade, assim, começando a estudar na faculdade, a gente era parceiro, assim, colega. Ele falou, mano, ouvi lá no palco MP3, pô, som bom, né? Ele foi educado. E aí, mano, onde vocês gravaram? Aí, tipo, ó, tá aqui, ó, telefone 3665, sei lá o que, Nimbus, lá, pra falar com não sei quem, beleza. Aí os caras foram lá e gravaram aquela demo que fez o NX0 ser quem eles são, tá ligado? Aí eu falei, caramba... Você que deu o caminho, Duas pô. numa, eu podia não ter dado esse telefone, ou podia ter, eu posso tocar com vocês? Vocês estão precisando de alguém pra tocar? Mas depois o Yuri me chamou pra tocar no NX0, teve uma época que eu ia tocar no lugar do G, que ele tava machucado, depois ele quase toquei no Granada, quase toquei no Voe. Aí a gente é parceiro, faz anos que eu não vejo ele, adoro ele, mas aí... Eu e ele, a gente tentou fazer algumas coisas juntos, com o Cauê Amazon também tocou no Granada, a gente tá bem parça, assim. O Cauê, inclusive, encontrei com ele faz pouco tempo, porque eu fiz um clipe pro Marzella, e aí ele me deu contato do estúdio que a gente gravou, com Fundo Branco. É parceria de Tudo underground, assim, né? conectado. O Yuri ele é primo do mano que mora comigo, do Yudi. É mesmo? Aham. Que legal, cara. Então, E faz tempo que eu não vejo ele também, pode né? crer. Porque... Faz tempo que eu não vejo ele também. Por que você não vê ele? Porque eu parei de fazer rolê um pouco, ele também não vi mais também, eu não sei se ele tá saindo também, mas... É a vida. Tô falando Yuri, Ele é não bem- Yudi. Ah, tá. O Yuri. Não, Yuri eu sei. Faz tempo que eu não vejo. É. Mas ele é gente boa pra caralho, assim. Então você pegou aquela cena ali que bombou ali no começo dos anos 2000, ali, 2002 Sim. até 2007, 2008 ali, né? Aquela Sim, cena- eu ia pro hangar pra caramba. Eu via o Nenê, quando era o Nenê, ele passava com um carrinho assim, com bandana, vendendo os zines dele. Eu via... mano, o pessoal do Sugar Cane se mudando pra São Paulo, o Dead Fish vindo pra cá. E eu só que eu era uma criança, assim, crescendo, querendo mostrar pra eles as minhas demos, que era uma merda. E os caras já, tipo, quase se consagrando, né? Aí depois eu fui trabalhar na Centro de Mídia, que era uma gravadora, distribuidora de heavy metal, assim. E quem trabalhava lá é o Koala, do Reitinho. E ele me chamava de Garoto Juca. Porque eu era muito moleque, mano. 19 anos, assim, mas eu conhecia todo mundo e tal. E acho que ele falava, e aí, Garoto Juca? Meio que me zoava, assim, a nossa piada. Mano, tem uma história muito engraçada, inclusive, nessa época. Eu falo pra caralho, viu? Acho Não, que fica acho à que é o vontade. propósito, né? É a propósito. E as histórias vão indo, tipo, às vezes, tipo, não, o cara não Eu ia vai falar ficar que triste se você argentino. chegasse aqui e não falasse nada. Na Argentina, enfim. Aí, é que eu tenho muito história no underground. Eu cresci nessa roda toda, né? Daí, mano, eu trabalhei na Centro de Mídia e a minha chefe era a Vivi Torrico, que é argentina. Então, com ela eu falava em espanhol, assim, todo mundo ficava tipo... É mesmo gordo? Sim. Então, aí vai ser a história, porque o que aconteceu? Eu tava lá, tipo, no computador, e aí, tipo, ela entrou... Chicos, alguém tem... Vocês estão com o documento em mãos? Aí eu. Ah, então desce daqui a 10 minutos. Tá bom. Aí todo mundo da sala... Se fudeu. Aí eu... Puta, mano, por que eu falei que eu tô com o documento, né, velho? Só que o meu documento é RNE, né? RG, eu não tenho RG, eu tenho RNE. E aí eu desci, um pouco depois tava o João Gordo lá na recepção. Beleza, e aí, beleza, tranquilo, legal. Vamos lá? Vamos. Aí, Aonde? mas eu tinha 19 anos. Tô com o João Gordo, tô com a Vivi, minha chefe. Vamos? Chegamos no carro, assim, tá ligado? Todo mundo conversando, rolê de ontem. E eu na faculdade, assim, tipo, rolê nada, só tava à noite. Aí eu, gente, 19 anos. Acho que a gente tá indo na Receita Federal. Não, desculpa, na Polícia Federal. Aí, tá, sim, claro, Polícia Federal. E fomos. Daí a gente chegou lá, desceu do carro, entrou na Polícia Federal, assinou um papel, tirou uma foto, beleza, conversamos um pouquinho, papo vai, entramos no carro de novo e voltamos. O rolê de ontem, gente, que a gente fez agora? Não, assinou um papel lá. Que papel? Testemunha de casamento. Claro, óbvio. Aí chegamos no trabalho de novo, sentei lá e os caras, e aí, o que aconteceu? Eu fui testemunha de casamento, os caras... Tipo, eu não sabia o que era, tá ligado? Aí eu cheguei em casa, mãe, o que é testemunha de casamento, mano? Aí minha mãe é gringa, né? Então, é um documento, filha. Aí beleza. Aí eu cheguei no dia seguinte, os caras da minha banda, mano, o que é testemunha de casamento? Tipo, ser padrinho. Então beleza, então eu sou testemunha de casamento do João Gordo e da Vivi Torrico. Caralho, velho. E nem os caras tinham entendido, na real. Nem ninguém entendeu o que tava acontecendo. E eu, às vezes eu falo, mano, será que isso aconteceu, velho? E aí eu encontrei com ela, com a Vivi esse ano no Fabric, que teve show do Fun People, que é a banda do Necro, argentino.
eles estavam... na verdade, o Necro veio com o Bomo Kid esse ano, tocou no Sesc Paulista, e aí depois fizeram um show só no Fabric, na Barra Funda, tocando Fan People, e eu fui. E aí cara, eu vi o show assim, tá, falei, cara, que foda, que da hora. Ele se vestiu de tigre, assim, fez um mosh na galera com a prancha, ele é muito doido. Daí eu falei, mano, será que eu vou lá tirar foto com ele? Não, desencana, não quero ficar pagando de fã, pra quem eu sou fã. Aí eu voltei assim, fui na barraquinha pra comprar alguma coisa, vi um negócio, falei, quanto tá? A Vivi, Vivi, mano, muito tempo que a gente se vê, pô, vamos tirar uma foto? Quando aparece, quem aparece atrás, Necro. Aí eu falei, a gente vai ter que tirar uma foto junto, velho. Aí tirei uma foto os três e eu falei, Vivi, isso aconteceu? Eu sou seu testemunha? É sim. Ai, que bom, velho, porque achei que eu tava noiando, achei que eu tava delírio, assim, tá ligado? Então foi muito foda. Não sei porque eu contei essa história, mas foi da hora. Não, mas é Não, interessante, da hora, acontecem umas coisas na Umas nossa coisas vida, muito assim. doidas, velho. Por exemplo, depois falando do Koala, o último show do Street Bulldogs, vocês chegam a acompanhar o Street Bulldogs? Foi a gravação, e teve né? aquela gravação do DVD. Foi no hangar, né? No hangar, eu tava lá em cima projetando as artes no Olha telão. que foda, mano. Porque o meu parça, tempos depois foi meu chefe, até o Gus Micheluk, ele era amigo dos caras. E a gente fez toda aquela projeção do fundo, assim, tá ligado? E eu que fiz as artes e tal. E eu fiz eu fiz uma animação que ninguém tinha feito até então, que era aquela capa icônica, assim, tá ligado? Que é o tanque de guerra. Eu que fiz a animação, tá ligado? Tipo, o tanque atirando, tá explodindo, tá caralho, ligado? Eu foda, que fiz a velho. animação ao vivo, O assim. CD, né, deles aqui. Eu esqueci o nome agora. também, mas pra mim é o clássico deles, Não, né? esse pra mim é o... É o segundo, né? Foda. Não, acho que é o É o terceiro. segundo. Aquele que tem um fundo azulzinho, Segundo que é um ou tanque de terceiro? guerra. É um lembro tanque de agora. guerra. Eu Acho que é o fiz segundo. a animação e passou um telão. Tipo, caralho, que da hora. Eu que fiz essa fita aí, velho. E demorou pra sair esse DVD na época que eu lembro. Saiu né? muito. Sabe quem que ficou Demorou pra cobrando? caralho. Sabe quem ficou cobrando pra sair? Quem? Eu. Pô, E que aí, bom, Sonris? mano. Eu, Sonris. E aí, Sonris, vamos aí? Como é que vai sair esse... não sei, tá enrolado. Vamos lá, vamos tirar, vamos fazer. Eu fiquei lá... Vai sair. Eu fiquei na nunca cola sai. dos caras. E aí saiu porque eu insisti pra caralho, velho. Porque, mano, eu quero mostrar meu portfólio pra galera, tipo, tá ligado? Mais uma vez, será que é delírio coletivo ou será que eu participei desse rolê? No final desse DVD. Falei tem que era o segundo, cara. É segundo? O Mas Catch Your Throat. É, no final. Esse aqui, ó. Nossa, então, eu peguei, eu no Illustrator, eu vetorizei toda essa capa e eu separei o fogo dos prédios e fiz ele andando assim, explodindo, fiz uma bombinha. Caralho. E o Tem no bagulho rolando YouTube, no fundo. tem no YouTube, se você procurar, tá E lá. no final desse DVD, eles fizeram uma filmagem com a galera lá fora, assim, né? E nesse show, um camarada meu deu um mosh, o mineiro. E ele caiu de cara, estourou, assim. Aí os caras foi com a câmera, com a galera, assim. Aí tá eu, o Lino e ele, assim, no meio, assim. Ó, o cara deu sangue aí pela banda, com a cara estourado, assim, da hora, não sei o quê. Bem no finalzinho, assim, depois que acaba, assim, Sei. eles fizeram uma externa, assim, pra conversar com a galera. E tá nós, assim, magrelo, magrelo. Isso foi o que, estourado, 2010, assim. 2009? Puta, nem Um lembro, tempo mas é já, mais ou mano. menos isso, 2008 até, pá. Que louco. Eles vão tocar. Bom, a gente tá. Tudo bem que vai lançar em 2025 esse programa aqui, né? Mas agora vai rolar, né? Um City Bulldog Session que vai rolar no hangar. Já rolou? Eu acho Já? que já rolou, já. Porra, eu acho que já. sensacional, E eu cara. achei Foi a o capa Fabrício. foda pra caralho. A arte, né, do cachorro, assim. com a camiseta Muito do foda, Street, velho. sei lá, do Ritmo. Inclusive, falando sobre o dia que foi filmado, hoje a gente tá filmando no dia 19, né? Ontem fizeram 2 anos que a gente não foi campeão. Então, parabéns a todos vocês. Claro. Muito Espero obrigado. que tenham torcido pra Argentina e não pra França aí. Felicitações a todos os campeões. Não, eu acho que eu torci pra Argentina mesmo. Tem que torcer. né? Eu acho que eu Eu torci. torci pra pra gente. França. E foi um puta jogo, hein? Puta Caralho, jogo, mano. Puta jogo. Meu hein? Deus do céu. É, Quase morri várias vezes. Mano, e foi. Eu torci nessa final, né? Na de 2014. Eu torci com o Alemanha mesmo. Ah, Falei, pô, deixar os caras ganhar aqui na No nossa Brasil. casa, velho. Aí- da hora. Aquele gol A que o Higuaín perdeu, quis matar ele. Eu e tô na Argentina. E a gente tomando de 7-1 na semifinal e os caras campeão aqui na nossa casa. Não, nossa. não. Mas o de 2000, Ia mas ser 2022 antológico, eu velho. Porra, pra caralho. Mano, e falando de City Bulldogs, cara, eu era moleque, na época, mano, eu não me identificava muito porque era inglês e eu ficava, puta, inglês e tal, não sei o quê. Depois que eu fiquei mais velho, eu abri minha cabeça assim, eu acabava escutando Entendi. City Bulldogs, eu falei, caralho, mano, por que eu não escutava essa porra antes, mano? É. Muito foda, cara. Do meu lado, como eu sou argentino, a questão de língua sempre foi uma coisa mais aberta. Então, tipo, eu achava muito foda os caras cantar em inglês, português, que seja. O lance do Dead Fish também, quando cantava em inglês também no começo, eu não me importava, assim. Tem. Mas eu sempre... eu acho muito legal quando a galera, tipo, até arrisca o espanhol, por exemplo, né? Acho que é uma sacada muito da hora, assim. E desafiadora.
Porque o espanhol, por mais que a Argentina seja vizinha, né? Quase hermana mesmo, é cara, uma ilha, né? O Brasil. Tipo, o Brasil é um continente. É engraçado, né? Porque assim, ali ali a América do Sul ali, mano, todo mundo fala em espanhol, castelhano, e só o Brasil fala em português, né, mano? O Brasil, isso que fode os times brasileiros da Libertadores, né? Porque Sempre, né? todo mundo fala português, todo mundo fala castelhano, só o E ainda, Brasil. tipo, Libertadores de América, San Martín, Bolívar e o Dom Pedro que, tipo, ninguém sabe o que ele fez, né? Pra libertar o Brasil, tá ligado? Tipo, o que o cara fez, né? É engraçado assim que fica parecendo que o Brasil ele é meio estranho ali, fica uma meio ilha, tipo, é uma ilha. É um continente, cara. É uma ilha continental, assim, tá ligado? Que fala outro idioma, que tem outros costumes, né? Tanto que quando eu ia pra Argentina, eu chegava e já em 2008, 2007, sei lá, eu ligava, já chegava e ligava a MTV Latina. Ou MTV Argentina, não lembro. Mas, tipo assim, cara, você ficava sabendo de tudo que tava acontecendo na América. Tipo, a banda que tá bombando no Uruguai, a banda que tá bombando no Peru, a banda que tá bombando no Brasil. Pô, você sabia de tudo. Tanto que nessa época eu conheci El Quarteto de Nos, que é uma banda uruguaia sensacional, que em 2009 acho que ficou no auge, assim. Acho que deve ter sido em 2009 esse ano que eu fui pra lá e conheci essa banda mesmo na MTV. E aí você liga na MTV Brasil, naquela época se ligava, né? E não tinha só nada, Brasil, né, cara? Só Brasil. Só Brasil. E Estados Unidos. Tinha o top isso 10 Brasil, top 10 Estados Unidos. Eu falava, gente, mas peraí, velho, né? Saca? É difícil. Os meus amigos próximos, eu tento até hoje. Olha, ouve essa banda e tal. Os caras, tipo, legal, ouve uma música ou duas, mas depois o espanhol, tipo, vira uma, sabe, tipo, Uma barreira uma ali? barreira muito grande, assim, tá ligado? Acho que é cultural, né? essa Cultural porra, pra né? caralho, não é culpa de ninguém. Por que você veio por que que sua família veio pro Brasil, assim? Vamos lá, né? Teve algum motivo Sim, especial? motivo econômico, né? E crise econômica da Argentina, né? Que foi foda. Tipo, meu pai ficou desempregado lá na Argentina. Da onde que você é na Argentina ali? Buenos Aires. Buenos Aires. Minha família toda é de Buenos Aires, por parte de pai. A minha mãe é da República Dominicana, que é uma coisa muito doida, assim. Uhum. E, bom, enfim, vai virar um tri-podcast gigante se começar a contar essa história inteira. Fica à vontade. Mas assim, por parte de pai, a gente é da Argentina, certo? Por parte de mãe, a minha avó é do Uruguai, conheceu meu avô, que morava na República Dominicana, em Santo Domingo, que é América Central. E aí ela separou, voltou pro Uruguai, foi pra Argentina e meus pais se conheceram. Aí tiveram meu irmão, depois tiveram eu, e aí veio a crise argentina, meu pai desempregado. E aí a gente veio pro Brasil. E a minha tia, por parte de pai, já morava aqui. Nossa, que história longa, né? Desculpa, gente. Fica à vontade. Pode contar. Mas tem que contar porque são as origens, né? E aí, cara, a gente passou o ano de 90. Meu pai ficou testando aqui, tá ligado? Pra ver se dava certo ou não. Minha mãe, já sabendo que talvez a gente vinha aqui pro Brasil, comprou uns livros de gramática aqui no Brasil e começou a me ensinar português sem saber. Minha mãe é poliglota, assim, sabe? Alemão, francês, espanhol. Ela tem facilidade de... Italiano. Tem muita facilidade, assim. E aí eu comecei a aprender português, os princípios, assim, lá na Argentina mesmo. E a gente veio pra cá em 91. Que foi uma experiência muito doida, assim, mudar de país, tipo, Pô, outro mas idioma. também, tipo, se a gente tava fudido em 91, o Brasil também tava... Tá melhor que a Argentina. É porque teve aquele bagulho lá do Collor, lá do resgate, lá da poupança. Lá, Foi, 92, por aí. É. Então, foi um ano depois. Mesmo assim, a Argentina tava foda, cara. Tava muito difícil a situação lá. E a gente veio pra cá e foi um novo mundo, assim, né, mano? Só que o único problema pra mim foi que, tipo assim, em 90, na Copa, a Argentina eliminou o Brasil. E naquela época não tinha internet, tá ligado? A informação, ela ficava no ar anos, né? Sim. Então, quando eu vim pra cá, eu acho que os pais dos moleques falaram, você tem um argentino na sua sala? Tem um... Tá nele, tá ligado? Você tá na canela, tá ligado? Então, mano, tipo, a galera, tipo, era foda, não podia jogar bola, tá ligado? E a professora comprava a ideia dos moleques, tá ligado? Puta Ninguém me defendia, velho. E na minha casa, os meus pais estavam, tipo, mano, tentando se sobreviver e tal. Então, estabelecer tipo, ali, né? eu sou caçula, então, tipo, mano, sei lá, a minha história meio que ficou por ali, assim mesmo, e se vira aí, moleque. Então foi indo, e aí foi legal. Depois, anos depois, virei o argentino. Eu acho que, na verdade, essa revolta, assim, por ser o cara que, tipo, diferente e tal, me fez gostar mais de punk rock, me fez mais gostar de underground, assim. E guiou quem eu sou, assim, na verdade, tá ligado? Mas, tipo, foi muito doido. E até hoje eu tenho esse pé na Argentina, né? Minha família mora lá. Meu pai, depois se separou da minha mãe, voltou pra Argentina, mora em Córdoba. Ele tem outro casamento, que inclusive tem meus irmãos e tal. E eu acompanho, é sensacional ver eles lá, né? Se desenvolvendo, assim. E é muito que louco. você torce lá no... Boca Juniors. Boca? É. Boca.
Eu sou do Boca. Desde pequeno ali? Desde pequeno. E é engraçado, porque meu pai veio pra cá, e aí ele camisa 12, né? É a torcida do Boca. Quando ele veio pra cá, ele falou: caraca, ó, tem um time aqui que também tem a camisa 12, que é o Corinthians. Então ele fez todo mundo ser corintiano aqui também, tá ligado? Então, tipo, é engraçado. Eu sou corintiano e do Boca. Só que eu basicamente nem torço. O meu time mesmo é Argentina. Que eu ganhei uma vez depois de 40 anos. Então isso foi muito foda. Eu nunca achei que ia ganhar uma Copa. Quando eu ganhei, quase infartei, quase morri, cara. Foi sensacional ganhar uma Copa do Mundo, velho. Você tava falando da situação da situação da Argentina naquela época. Mano, eu não sei onde eu vi, e ontem tava tendo uma resenha lá em casa, lá com a galera, que tava mano, que ele é argentino também, se eu não me engano. E a Argentina já foi primeiro mundo há uns anos atrás. Isso é real? Já foi, tipo, primeiro mundo, assim, praticamente? O que reza a lenda é que depois da Primeira Guerra Mundial, o país mais rico do mundo foi a Argentina. Foi a Argentina, né? Então é E real o essa pessoal parada. investiu bastante lá. Quer mais cerveja? Cara, tem bastante assim. Tem água aí? Tá suave. Mas assim, teve um investimento muito forte depois de países gringos, assim, que, tipo, Alemanha, sei lá, Inglaterra, a galera investiu, França, investiu muito, assim, na Argentina. E se você for pra lá, pro centro e tal, você vê que, tipo, tem as construções de lá, são todas desse estilo, assim, meio europeu, assim, tá ligado? Sim, então Só é que real essa É real pra caramba. Tanto que falam, até hoje, se você for ver, tipo, mano, é como se fosse a Europa da América, assim, sabe? Mas, Sim. tipo assim, a crise econômica bateu muito forte depois. A moeda desvalorizou muito, tanto que eu sempre brinco, né? Quando você vai me pagar em pesos argentinos, porque é 1 milhão, hein? Que dá 10 reais, tá ligado? Tipo, é foda, tá ligado? Tipo, só que é isso, né? Tipo, agora tá o Milei lá, que melhor a gente nem falar sobre isso, porque é triste demais, velho. Mas ele, como que tá o esquema? Ele não tá melhorando lá? Como que tá? Cara, se Fala você, que ele tá o cara é cortando... louco, se você for seguir o papo dele, vai ser que Não, nem não, o não, Biruliro, não, né? E aí você vai achar que tá tudo ótimo. Não, eu vejo os dois lados, assim. Eu vi que ele teve muito corte na questão da cultura, né? Que eu fiquei sabendo, assim. Tudo eu fico sabendo, né? Não quer dizer real. E tem o lance lá que ele cortou o funcionalismo público lá, cortou... Parece que zoou até professores, né? Exato, tipo, teve... A taxa de desemprego tá, tipo, altíssima, assim, tá ligado? Tá muito difícil a sobrevivência lá. Mas como país de terceiro mundo, a galera vai tentando se juntar do jeito que der, assim, tá ligado? Sim. Tipo, agora eu visitei minha família lá em julho. E, cara, por exemplo, assim que acabou a pandemia, também fui pra lá, 2022, começo. E a gente conseguiu sair pra jantar, ir num lugar da hora e tal. Dessa vez que a gente foi pra lá, foi mais, tipo, comida caseira. Vamos comer em casa, não vamos gastar muito, sabe? Tipo, foi mais bem controlada apertado, a né? coisa, foi mais apertada. Porém, a gente ganhou a Copa América. Em cima da Colômbia. Então, Pô, mas compensou vocês- ficar em casa. Compensou demais. Economicamente vocês estão fodidos, mas... Mas a gente tá ganhando tudo. Então põe em circo. Literalmente. Pan e circo. Circo. Ô, mano, tem uma banda, cara. Eu tocava numa banda chamava Racha Cuca. E a gente tocava a gente tocava uma banda argentina que a gente gostava muito na época, que era Flema. Flema. Cara, Você tá ligado a história do cara? que por causa de videogame, né? Como é que foi? Conta pra gente aí. O Flema é uma banda de punk rock dos anos 80 pra 90. Sim. A gente tocava muito Flema nos rolês. Eu era mó fã do Flema também. Gostava demais, assim. Só que, cara, rolou um lance que, tipo, ele tava jogando videogame e aí ele perdeu alguma coisa vocal. assim. Não, ele tinha feito uma aposta, né? doidão, Ele tava doidão, assim, e tal, e ele pulou da janela. E se matou. Eu lembro que o pessoal contou essa mano. história. Tipo, ele tava jogando videogame, acho que ele fez uma aposta. Falou assim, se eu perder, eu... Pula a janela. Eu pulo a janela. Aí ele foi e se perdeu. Aí ninguém deve ter dado tipo, ninguém vai, ele não vai fazer isso, tá ligado? Né? tipo, Aí ele botaram, fez, mano. Aí imagina que fita, velho. Mas dessa época aí, as bandas que estavam crescendo ali na época é o 12 Minutos, que eu sou fã até hoje, assim. Fun People, que depois virou o Boom Kid, né? Que é a banda do Necro. São bandas que eu sigo até hoje, assim, cara. Acho muito foda. Escapé da Argentina? Escapé é espanhola. Espanhol. Que é uma banda sensacional que tocou no Chile ano passado. Só que não tem mercado aqui no Brasil, cara. É por causa do idioma. É engraçado porque, assim, muita gente que vai pra lá e fala, porra, mano, o rock lá é muito forte, cara. Muito forte. E pra gente não chega, pra gente é bolero. É tango, né? Chega. Não, a gente não é tango. Tipo, porra, acho que ninguém mais escuta tango lá, mano. Só tangue e alfajor que vem pra É o que você falou, ninguém ouve mesmo. Mas é o que fica, né? Tipo, sei lá.
se você for pesquisar, tem uma vida underground, tem uma vida assim, que existem várias bandas mesmo. Só que a galera fica só naquele, né? É do tango só, né? Mas tem vida underground que nem aqui, cara. Que, tipo, se você for pra Argentina, você não vai saber do underground paulista, né? Você vai Sim. saber de quem tá na mídia. Sim. Isso é muito, muito claro e tem dinheiro ali, né? O underground só existe porque a gente não tem dinheiro, velho. Agora, se a gente tivesse dinheiro, a gente seria tipo da mídia, por exemplo. Isso que é muito complicado quando você tem uma banda, né? Eu sempre falo com a Gabi, minha esposa, tipo, você gosta de que banda? Aerosmith. Beleza. Sabe por que você gosta dessa banda? Porque alguém investiu. Né? Claro. Você ouviu aquela música no rádio? É porque tem jabá. Jabá não é uma coisa ruim. Jabá é uma coisa que existe, tá ligado? Tipo, é que nem intervalo comercial, tá ligado? Tipo, vai ter uma coisa... É porque alguém investiu, cara. Tipo, é fato. Você acha que, tipo, por exemplo, o cara da rádio vai botar uma banda que ele gosta de graça no horário porque ele gostou daquela banda? Não. Pode até rolar, mas... Sendo literal, agora rola, por exemplo, com o Thiago DJ no 89, que é meu Não, parça, é diferente. né? E que o cara fala, eu vou tocar o que eu quiser, tá ligado? Não, Que porra, pra caralho. Ele bota os bagulho lá que eu escuto assim, falou, cara, ele bota tipo, tem uma banda que eu até comentei que ele falou assim, nossa, eu nem ia colocar, mas eu gosto muito dessa banda, eu vou tocar lá hoje, Chuva Negra. Ele falou, mano, eu vou Chuva colocar. Negra. Eu falei, mano. Aí na época eu estava muito 89 de noite, né? E tava no Instagram lá, mandei mensagem. Falei, mano, toca Chuva Negra. Aí ele falou, pô, nem ia tocar essa música, mas vou tocar. Eu vou tocar Chuva Negra hoje. Eu falei, caralho, que Ele foda. deixa Então, a galera ele comandar, fala, né? mas, pô, agora você coloca 6 horas da tarde ali, na 89, não vai tocar. Ali é jabazão, né? Que Ali jabá, horário a comercial, galera que tá né? bancando mesmo, né? Mas ultimamente, cara, eu falo assim, eu tô escutando 89 assim, mano, eu tô escutando uns bagulho. Eu falo, cara, esses bagulho é rock, esse bagulho aí, mano. É. Eu tô falando assim, é ou Você não fala, é? É isso aí, não é? É, Não sei lá, não é igual a minha época. É, a gente época A gente tinha virou tiozão. guitarra. Ô, que nem meu pai chegava assim, né? Tipo, quando a gente tá trocando ideia de Raimundos lá fora, eu falei, puta, era moleque, era viciadão em Raimundos, assim, né? Uhum. Aí o pai escutava assim, isso aí não é rock, não, isso aí é barulheira, rock é Sex Pistols, Iron Maiden, isso aí é barulheira, isso não é rock, não. Tipo, É osso, aí né? depois eu falo assim, cara, que cara chato. Ah, Aí passa 20 anos, você tá lá falando assim, isso aí não é rock, não. Tá ligado? Que é isso Você, aí, você cara? acaba se tornando aquilo que você mais... Fato. Mas, por exemplo, a gente também tem que dar o braço a torcer que, por exemplo, tem um artista argentino que chama Duki. Duki igual ao Green Day. E o cara é do trap. E o cara, hoje em dia, a gente tem que entender que o rock hoje em dia não é mais rock. O rock é o trap, por exemplo. O cara faz o quê? É tatuado, o cara é magrelo e bonitão, o cara tem dinheiro, tá ligado? O cara, tipo, mano, faz um monte de zona com as mulheres, com os álcool e tal. O cara faz coisa errada na mídia. O que ele é? Roqueiro, mano. Só que ele é do trap. E a molecada faz o quê? Mano, se identifica. Fala, caraca, olha isso, olha o que o cara faz, velho. Esse cara é foda. Tá ligado? Então, tipo assim, as coisas se mutam, né? Elas vão se mutando, né? E às vezes o lifestyle dele nem é esse, né? Ele só faz pra poder vender, tipo, um Pô, personagem. às vezes até mesmo. Às vezes é, mas tem muito artista que ele que se nem um faz mochiqueiro também, e que os não cara- é, O tá cara ligado? começa assim, aí ele ganha dinheiro, ele conhece uma mulher legal, ele se estabiliza, só que ele fala, putz, mano, não é essa imagem que me vende, né? Eu tenho que ser um cara doidão. E aí começa, tipo, virar um personagem, né? Isso. Eu acho que aconteceu isso, sabe, com quem? Com o Eminem. Que o Eminem, ele é um cara todo revoltadinho assim e tal, e aí você vê hoje em dia, ele, tipo, mano, ele vai ser avô até. Aí você fala, pô, mano, o cara nem é mais aquilo, tá ligado? Mas ele tem que ser. Ele lançou um clipe até bem interessante agora, que é tipo... Lembra aquele Guess Who's Back, Back Again, Sim. Shade is Back? Ele fez uma música, tipo, zoando ele mesmo, tá ligado? Tipo, mano, a galera hoje... Tipo, ele fala, eu não sou tão shady, tá ligado? Como eu era. E aí mostra, tipo, ele hoje em dia com barba, encontrando com o shade do passado que vem pro futuro. Sim. Com aquele anel, tipo, da Foda. Marvel. Sim. Mano, é sensacional o clipe, cara. É muito Caralho, bom. que foda, né, mano? E aí, tipo, é isso, mano. Quem que é você do passado, quem você é agora, né? Tipo, é muito doido. Mas isso você aí, falando velho. desse lance da parada do trap, mano, é a mesma coisa, cara. Eu, tipo, porra, antigamente o rock ali, o underground ali, mano, era tipo as bandas que, tipo, os caras se juntavam, pagavam um estúdio, gravavam um bagulho, eles mesmo montavam os bagulhos e fazia. É. Os trap é a mesma coisa, os caras vai lá mesmo, pega o computador, faz as batidas, canta em cima. Grava em e casa. Grava em casa e faz o rolê e faz o bagulho acontecer, tá ligado? Exato, cara. É a o mesma underground coisa, a mesma deles, né? parede, tá ligado? A Só mesma que hoje parede. em dia, por exemplo, numa banda, até você conseguir juntar um cara que toca batera, baixo, guitarra, É, então. que os caras se alinham e consegue gravar e consegue tocar alguma coisa que vale a pena, afinado, pra depois gravar e tal, não sei. É que era a nossa época, né? Uhum. Depois, nos anos 2000, a galera já chegava, gravava de uma vez, ou até hoje em dia, e já virava famoso, né?
Mas hoje em dia é só um cara no computador, mano. Ele faz tudo, É só um cara no computador gravando em casa, tá ligado? Sim. Então é muito mais fácil, tá ligado? De você fazer, de você lançar, tá ligado? É tudo mais fácil, tá ligado? Então, e mais simples e, enfim, né? É foda. Então, é aquela coisa, tipo, pô, mano, a gente sempre conversa, troca ideia disso aqui, referente ao rolê, ao movimento, o que aconteceu, por que, tipo assim, da nossa geração que gostava de um rock, gosta de um som, o que aconteceu que mudou isso, né? Aí tem várias teorias aqui, né? Você quer um caldo de cana, mano? Hã? Quer um caldo de cana? Não entendi. Quer um Caldo de cana? Quer? Pastel? É que a gente ligou o moedor de cana aí, isso aqui. Nossa, moedor de cana. Nossa, velho. Realmente, tipo, hein? Quero! Né? Você aceita o caldo de cana? Né? De presunto e queijo, por favor. Então, a gente sempre tem essa teoria, né? Mas, fala. Aí o Cacá de Cerveja Azul aqui, ele falou assim, mano, que depois que a MTV acabou, assim, depois que parou a MTV, mano, decaiu de banda lá no Cerveja Azul, que tinha muita banda com som próprio, queria muita banda autoral tocando e não rolou mais. E a gente acha... Qual que é a sua teoria, Rafa? Ah, várias, mano. Acho que o público não se renovou também, né? É uma soma de várias coisas, É uma né? soma, eu acho que é um pouquinho de... Eu tinha muito da venda de ingresso, né? Que era meio uma sacanagem, assim, que eu achava, né? Se você não vendia, você não tocava... Não, você até tocava, mas tinha que pagar. A diferença é que você não pagou, que você não vendeu. Então, eu acho que de uma certa forma isso foi desanimando as bandas novas, Com né? certeza. Porque teve muito produtor que meio que abusou dessa parada, tá ligado? Se aproveitou. Se aproveitou muito disso, eu acho que isso tem uma parcela de culpa também, tá ligado? E acho que a MTV também, ela depois que ela saiu, É porque enfim, uma coisa que o Kaká falou, É muita eu acho que coisa, era né? verdade, que ele falou assim, porra, mano, a MTV acabou, ela podia ser aquela merda que tava nos últimos anos, mas, mano, era uma coisa que, tipo, porra, o moleque chegava lá, ele ligava a MTV, e foi o que aconteceu comigo. Ligava a MTV, via o cara tocando guitarra, tipo, uma banda, falava, caralho, mano, eu quero ter uma banda também, mano. Eu olhava É. aquilo, tipo, Sim. e via. Era como se fosse um guia, né? Isso. Você, hoje em dia, ó, eu acho que são duas coisas. e todo mundo queria aparecer na MTV, né? Todo mundo. Queria ter banda pra aparecer. Eu sei que se hoje em dia eu tivesse banda, eu teria aparecido na MTV. Naquela época era impossível, porque eu era série D rebaixada. Hoje em dia eu sou, tipo, série C rebaixada. Mas ia ser fácil de aparecer lá, porque eu conheço a galera. Enfim. Eu tenho duas teorias. Eu acho que primeiro é o capitalismo, né? Hoje em dia, tudo se... Como que eu posso explicar? Por exemplo, em questão de videomaker, né? Que eu também sou videomaker. Naquela época de MTV, era muito difícil você sequer participar de algum rolê de vídeo. Por quê? As produtoras era tudo QI, tá ligado? E os equipamentos eram todos caríssimos. Era impossível você ter uma câmera pequena pra fazer um vídeo, tá ligado? Hoje em dia tem a Sony, tem a Canon, tem a Nikon, tem câmera de Instagram que é 360. Naquela época a tecnologia era muito limitada. Então eu acho que, tipo assim, muito se deve ao capitalismo que faz você consumir. E hoje em dia você vai lá, pô, camiseta, tênis, câmera, equipamento. Você quer ter as coisas, você tem acesso a ter as coisas. Mercado Livre, velho, te dá crédito no cartão. E, tipo assim, a tecnologia foi avançando e tudo foi virando uma coisa mais, tipo, Compacto. fácil, compacta de você ter. O celular, velho. Celular, você tem tudo no celular, cara. Você consegue gravar o áudio, imagem. Eu mesmo comprei uma lapela que eu ligo. Hoje em dia eu ligo uma lapela no celular. Acabou, não uso mais Tascam, cara. O negócio avançou, sabe? E naquela época, a MTV, você ligava realmente lá e você. Ah, olha só o que tá pro top 10 Brasil, o top 10 Estados Unidos, o Cine MTV, tinha um monte de coisa. Hoje em dia, não tem mais alguém que guia você. Tem internet, só que se você abrir agora o seu Instagram e você vai ver, não tem mais influenciador, eu acho. Não tem nem mais youtuber. É uma caralhada de porra do caralho que, desculpa o palavrão, gente, mas é muita coisa por dia que você recebe. O top 10 de tudo, sabe? Eu costumo falar que, tipo assim, a MTV, acho que mesmo. Talvez rádio nem tanto, mas mais a MTV, ela tinha uma programação que, tipo, tinha vários segmentos. E através dela você conhecia. Tinha aquela coisa também que a gente deu sorte de pegar o momento que o rock tava em alta, né? Sim. Então você curtia. Tinha muitas bandas, você curtia muitas bandas e você queria aprender, tipo assim, peraí, mas essa banda, o que eles ouvem? O que eles se influenciaram?
e tinha aquele lance de ir atrás e tal, tá ligado? Hoje em dia, o algoritmo também, ele te deixa muito na sua bolha, sabe? Então fora você sair um pouco da sua bolha, né? Coisa que antes a gente não tinha, assim. A internet é boa, é que nem a gente fala, a MTV talvez, hoje em dia, com o avanço da internet, não rolaria, porque é muito fácil hoje, a gente ir no YouTube, você escolhe o que você quer ver. Você não tem que esperar, de repente, aquele programa certo da MTV, que é tocar aquela banda que você curte, tá ligado? Então, eu acho que tem isso. E sem contar que a MTV também não era só questão musical. Tinha uma questão de... Não, o que eu falo assim, de formar os jovens. A gente cresceu, eu lembro que sempre tinha um negócio de fomento, tipo assim, Dia Mundial da AIDS, essas coisas, que fazia a galera ter uma cabeça mais pensante, assim. Que era legal. Aquela propaganda lá, tipo assim, desliga a TV e vai ler um livro, fica 5 minutos sabe? assim, Tipo, tinha um lance que fazia a galera, tipo, pensar e ir atrás. E hoje em dia não tem, sei lá, acho que isso é uma das coisas. É que você falou, eu concordo contigo, no lance do capitalismo, que, tipo, começou a entrar muita gente no rolê que não era do rolê. E só queria fazer grana. Entendeu que aquilo ia dar dinheiro e, através disso, começou. Então, assim, começou a abrir um monte de casa de show, um monte de produtor de show, assim, que era de outro rolê, falou, peraí, não, vou começar a fazer show de hardcore, tá ligado? E só que o cara não sacava qual é que é. Tanto que o Rafa, ele comenta, né, que ele acha que o lance da venda de ingressos deu uma enfraquecida, assim, porque a galera começou a broxar, tá ligado? Mano, eu não vou pagar. E a Nenê, quando ela veio aqui, ela falou que, tipo, o ideal da venda de ingressos antigamente era legal, porque era um senso de comunidade. Tipo assim, tinha o lance de você vender ingresso, só que você não ia deixar de tocar se você não vendesse ingresso. Só que a grana arrecadada ia ajudar a pagar os custos do show, ia ser distribuído de forma justa para as bandas. Tipo assim, a sua banda fez um corre legal, então você vai ganhar X. A banda que não fez corre nenhum não vai ganhar nada. Mas ninguém vai deixar de tocar, tá ligado? E mudou pra ser um lance tipo assim, pra você tocar você tem que vender ingresso. Cheque calção. Tipo isso. Eu tinha uma música que chamava 25 ingressos para o inferno. 25 ingressos para o inferno! E não lembro o resto. Mas era isso, eu odiava, tá ligado? Eu era do contra, né? Tipo. Porque era uma merda. Tipo, você ia tocar num pico, hein? Cara, um monte de ingresso pra você vender. Você fala, mano. E fora os boy que chegavam tipo, opa, licença. Opa, licença. Cheque calção. E não levava ninguém. E aí os caras ganhavam. Você fala, como assim? A competição, sei lá. E era sempre a pior banda e abria pra banda principal, né? Caralho, velho. Foda, velho. É horrível. Mas é foda isso aí. E no lance você tem uma produtora, né? Tenho. Como que foi isso? Nacho Produções. Cara, o que aconteceu? Lá atrás, quando eu era moleque, eu queria tocar no hangar, queria tocar pra vender ingresso ou não. Queria tocar no Blackjack e tal. Comecei a fazer parte da turma ali, da Underground. E a gente veio tudo esse meio junto, só que... Olha que graça, como é grande essa cena que a gente se conheceu hoje, praticamente. Sim. Só que a gente fazendo parte do mesmo rolê, né? É muito louco isso. Sempre... E tem pessoas em comum, né? Pra caramba, cara. Que louco, né? Eu tenho muito orgulho disso aí, velho. Porque a gente veio do mesmo meio e, cara, por pouco a gente se conheceu, né? Mas eu queria fazer flyer dos shows. Eu vi, nossa, os caras colocaram uma foto com os... Eu preciso saber como faz isso. E comecei a fuçar, aprendi a mexer no Photoshop sozinho. E comecei a fazer flyer dos meus shows. E assim eu virei designer gráfico, que sustentou a minha vida de 2003 até 2017, velho. Foram 14 anos que o design gráfico pagou até leite do meu filho, tá ligado? E olha que louco, né? Talvez se não fosse a música, eu não teria esse interesse. Não sei. Poderia ter tido por outro lado, mas o meu foco foi esse. E ao mesmo tempo, apaixonado por vídeos, por filmes, por Steven Spielberg, caramba, eu queria muito sempre aprender a fazer vídeos. Só que eu comecei a trabalhar nesse lugar como designer gráfico e comecei a fazer rádio e TV pra tentar aprender a fazer vídeo, né? Então eu fazia duas coisas, né? Pra tentar, trabalhava e ia aprendendo ali e tal. E aí, fã de vídeo, porém sem equipamento, porque era caro, eu só consegui entrar na jogada mesmo, no meio. Em 2017, que eu larguei o design gráfico, me joguei de cabeça no vídeo e comecei a trabalhar. Tive sorte, o primeiro projeto que eu tive foi na TV Cultura, que foi um projeto chamado Tá Certo, programa infantil, deu super certo, pelo nome. E aí depois eu trabalhei em outras produtoras, sendo câmera, editor, produtor de set, sei lá, produtor executivo, não sei, enfim, me jogando. Até que veio a pandemia, e na pandemia foi um lance assim bem complicado, porque quem trabalhava com filmagem, por uns bons meses, assim, ou era live ou não era nada. E daí, quando rolou um trampo pra mim,
caiu no meu colo fazer um trampo na Bahia. Foi meu primeiro trabalho na na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Sorria, Cam- você está na Bahia. Camacan. E aí, velho, eu falei, velho, pra que eu vou passar esse trampo? Pra tal. Eu falei, mano, quer saber? Posso pedir uma cerveja? Ô, Rafa, traz uma breja. Desculpa aí, gente. Mas é muito importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Mas assim, aí o que aconteceu? Eu falei, velho, pra que eu vou passar esse trampo? Porque geralmente alguns clientes me procuravam, banda, sei lá, eu falava, mano, pra que eu passo, né? Porque eu não sou bom, eu não sou ninguém. Eu sou o Nacho, tá ligado? Falei, quer saber, velho? Eu vou encarar essa fita. E minha esposa falou assim, mano, vai você, assina você, mano. Mas eu falava, mano, eu não sou ninguém, mas você tem que começar. E aí eu peguei esse trampo, e aí eu entreguei, deu tudo certo, que eu já tinha know-how. E fui fazendo. Teve umas bandas, a Reggae Terapia foi a primeira banda que abriu a porta e falou assim, velho, faz nosso clipe. Tá bom, eu fui. Claro que ficou um clipe mais ou menos, mas também não ficou um clipe ruim. Mas eu fui avançando. Aí foi aquilo que você conseguiu que você poderia consegui fazer entregar. no momento, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente acabou de fazer 4 anos assim de empresa e continua uma merda. Não, sério. Não, mas eu já trabalhei com os Camundongos, com RPM, com o Sapo RPM Banjo. Legado. Não, então, Ah. foi RPM antes do seu legado, né? Ah, Tipo, sim. mas tem um clipe que eu fiz na praia que foi uma homenagem ao Schiavon em vida ainda, que ele conseguiu assistir antes de falecer. Mas eu trabalhei com várias bandas e quando eu entrego o trabalho pras bandas, é como se fosse feito pra mim, assim. Quando eu pego pra fazer um clipe, assim, um DVD, alguma coisa assim, DVD a gente chama de show, né, ao vivo. É como se fosse pra mim, tá ligado? Eu entrego o máximo de qualidade que eu puder pra mostrar que, mano, é como se fosse a minha banda, saca? Eu não vou entregar um negócio que seja mais ou menos. Então é isso, a minha paixão pela arte, pelo underground, pela música e tal, que me fez fazer essa produtora e bater de frente, assim, como se fosse meu, assim, sabe? Ô, Nath, mas né, quando você tava ali fazendo só os design e tal, quando você falou assim, porra, vou me jogar de cabeça pra ser videomaker, você teve um receio, assim, você fala, puta, Claro. mano, será que vai dar merda? Será que eu tô fazendo certo? Porque eu fico imaginando que, porra, você já tá ali numa zona de conforto, que é uma parada que você já tá acostumado a fazer, uma parada que, tipo, que jogar na tua mão você resolve. Aí você fala, caralho, eu vou sair daqui pra ir pra um bang, uma outra parada, de falar, caralho, mano, eu vou fazer uma parada, será que vou dar certo? Você teve esse medo no começo ali, mano? Claro, como toda mudança, a gente Primeira, tem medo. primeira filmagem que você foi fazer, você falou, caralho, ele melou a cueca. Ó, eu tava trabalhando numa empresa que eu fazia todo o branding do Star Wars, Barbie, Monster High e tinha mais algum Caralho, aí. você tava, tipo... Eu tava bem, tava ganhando bem. Tinha mais algum que eu trabalhava direto, assim, Moranguinho também. Só que é um lance infantil e eu queria fazer punk rock, tá ligado? Tipo, eu senti essa... Cadê o caldo? Peraí que vai botar o Caldo caldo, de cana aí. Da hora. Esse aí com maracujá? Ficou pronto. Da hora. Eu gosto Com quando... gengibre. Porra, é bom pra garganta, né? Valeu, cara. Depois eu acerto o pix. Aí, cara, como toda mudança na vida, eu tive muito medo, assim. Eu tive muito apoio da minha esposa. Diversas vezes a minha esposa me encontrou. Quando a minha esposa me conheceu, a Gabi, eu usava cueca furada, regata do Maradona, gasta com um negócio assim, já gasto assim, sabe, desodorante. Tipo, mano, coitada. O homem que eu virei hoje em dia é muito superior, né? Ela teve muito sorte. Do que aquela pessoa de antes, Aquela né? pessoa que ela conheceu, tadinho, não dava certo não. O que a mulher não faz na nossa Mas vida? aí a Gabi, ela falou, mano, se você precisar largar o trampo e eu segurar as pontas, vamos aí, velho. Então foi isso que a gente fez. Tipo, meu, eu preciso sair dessa mesmice, preciso sair desse rolê. Mas o que era ali? Era tipo, era falta de sentir algo novo, de ter uma emoção nova, ou era, tipo, querer um desafio novo, ou era mais pelo lance da grana? Cara, é que assim, eu voltando lá pra trás, eu queria ser o Steven Spielberg, tá ligado? Se alguém tinha um sonho, eu queria ser então o você já tinha cara. um sonho ali, Eu já tinha tinha um... sonhos de trabalhar com vídeo, só que, mano, a vida me levou pra um caminho que eu fiz rádio e TV, só que eu não consegui trabalhar na área porque era muito difícil. E aí, o meu sustento era ser designer gráfico, velho. E eu pagava minhas contas, meu aluguel, o meu leite e as dorgas e a cerveja. E, pô, cara, qual que é, velho? É isso? Se você larga tudo que você tá fazendo agora, você tá ferrado amanhã, né? Aí eu falei, velho, eu tô infeliz. Eu não tô bem assim, tá ligado? Tipo, eu sou roqueiro. Eu já tinha uma banda tocando nos rolê e eu me sentia muito melhor tocando com a banda do que fazendo as coisas que eu faço. Hoje em dia, pra você ter uma ideia,
eu me sinto muito melhor, às vezes, fazendo uma filmagem, coordenando uma filmagem, do que às vezes tocando num show meia boca. Sabe aquele show que você falou, não precisava ter feito esse show hoje, sabe? Sim. Mas fazer um clipe, uma banda é muito mais legal. Então, tipo assim, voltando, tipo, eu falei, velho, eu preciso mudar. E aí eu larguei tudo, me joguei de cabeça. Fiquei lá de 2017 até 2019 estudando o que eu podia comprar de equipamento e tal. Em 2019 eu comprei uma Sony. E, cara, me joguei assim, sem saber o que eu tava fazendo direito, assim, porque eu tinha um diretor, tinha o chefe, tinha a galera e tal, e eu tava lá no meio, assim, só absorvendo. E quando eu fui trabalhar sozinho mesmo, que eu falei, velho, e agora, né? Tipo, eu vou assinar como? Tipo, Nath Produções, quem sou eu, né? E 4 anos depois, né? Pós-pandemia e tudo, eu chego a ouvir da galera falando assim, mano, você é uma referência, velho. Eu quero filmar com você, eu quero produzir com você. E eu falo, mano, você tem certeza? Você sabe o que você tá fazendo? Mas, tipo assim, mas é por isso, é porque simplesmente, tipo, mano, é o que eu sempre brinco, né? Esse ano, por exemplo, eu fiz o clipe do Querida Faça as Malas, que foi sensacional. A gente pegou a casa do baixista, que é o Miguel, e a casa da família dele que tá à venda, e a gente transformou a casa dele numa balada, no fundo do poço, que é o nome da música, e no escritório. E eu peguei esse projeto como se fosse pra mim, saca? É um bagulho que vai ser não somente portfólio, vai ser como se fosse um clipe da minha banda, tá ligado? Você não tá entendendo. Aí eu entrei pra sua banda pelo menos um dia, e é isso que eu sempre brinco. Eu fiz o Marzella, fiz Camundongos esse ano, e aí quando eu vou filmar os casos, eu falo, mano, o que a gente vai fazer? Porque eu sou da banda hoje, tá ligado? Eu tive um dia de Marzella, por exemplo. Tipo, eu vou chegar nessa com vocês pra valer, tá ligado? E é muito legal, satisfatório, quando você vai lançar paradas e fala, da hora. Tipo, fizemos junto o rolê, tá ligado? Tipo, não foi um negócio que, quanto que é? Ah, é tanto, olha, eu entreguei ali, ó, agora é com vocês, hein? Não, vou lá, coloco, inscrevo, ó, uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois que eu faço o clipe, lanço, tal, eu inscrevo todos os clipes que eu faço na Music Box, que é um canal de Porto Alegre. Eu coloco eles, eu luto, eu já vou contar sobre isso, mas eu luto pra galera entrar na programação do canal e levo eles também no Thiago DJ na 89. Quando eu levei esse ano, eu levei 3 bandas no mesmo dia. Foi o M Rocker e os Insanos, de Funteria e Hard Blend. Quando eu levei esses moleque, que são todos homens barbudos, pra rádio, e eu vi a felicidade deles, velho. Tipo, sabe, você fala, tô no caminho certo, sabe? Tipo, eu já fiz isso com o Guantas, minha banda, em 2019. Já fui pra banda, já fui pra rádio sozinho, já fui entrevistado pelo Thiago DJ, já gaguejei e tal. Já passei por isso, mas poder levar os outros, falar assim, mano, É porque... chega aí, é só falar com ele. É porque você tem aquela coisa de moleque, tipo, quando você ouvia assim, sonho, né, tipo, mano? porra, a banda que você mais gosta, você vê assim, hoje estamos aqui com uma banda tal, aqui na 89 e tal. Você fala, caralho, os caras tá na rádio, mano, que bagulho louco. Aí depois você vê, tipo, você tem essa oportunidade de falar, tipo, eu tô... Tudo bem que não é mais a mesma coisa que hoje em antes, dia, mas... às vezes, eu tô tipo, nossa, que relação, velho. Nossa, não, mas beleza, tipo, vamos participar, tá ligado? Mas, tipo, não, eu já passei por isso, e é uma experiência incrível, assim, tá ligado? E, tipo, na Music Box, esse ano, o ano passado, pra vocês terem uma ideia, eu passei 12 clipes que eu já produzi na Music Box. E é horário, tipo, não é 2 da manhã, é tipo 8 da noite, 2 da tarde, tá ligado? É horário bom, assim, tá ligado? Que os caras passam clipe de banda independente. E aí, esse ano, cara, é uma fofoca, hein? Não sei se isso vai pro ar, não. Mas tipo assim, os caras chegou pra mim e falaram assim, mano, esse clipe que você fez aí não tá bom, não. Eu falei, ué, peraí. Os clipes de merda que... Os clipes de merda que eu mandei ano passado, passou tudo, passou 12. Como que não passou os melhores que eu já fiz até hoje aqui? Não tá bom, não sei o que lá. Aí eu briguei, mano, mandei um e-mail gigantesco. Falei, mano, vocês são a única porta que as bandas independentes têm pra passar as músicas independentes. Vocês têm um poder fudido na mão. Como é que vocês estão deixando isso passar? Quem são vocês? Como vocês vão falar não pra uma banda independente que é o sonho delas passar na programação do canal? Mano, botei o meu jogo ali, porque ali eu tava me queimando. Tá ligado? Eu posso estar falando, beleza. Mas não, eu fui lá e lutei pela banda. E, mano, a gente passou de... Não, você também lutou porque você viu que o negócio tava bom também. Pra caralho, cara. E tipo Você sentiu que porra, mano. Peraí, como assim, velho? Aí você vê na programação dos caras, o que tá passando lá? Mainstream, sertanejo, funk, pagode, sertanojo, sei lá. Desculpa aí. O funk nojo, tem várias brincadeiras que eu posso fazer, mas eu falei, velho, isso tá certo. Daí eu fiquei brigando lá. Você acredita que eu consegui, mano? Eu fiquei insistindo lá e consegui passar o clipe do Querido Faça as Malas, do Vento Solar, do Hard Blend, do M Rockers Insanos, Marzé. Mano, eu abri mais um leque que eu falei, caralho,
botei eu na jogada ali, porque eu falei, mano, vocês não estão apoiando mais o independente. Quem são vocês pra não fazer isso? E eu consegui mais uma abertura assim, tá ligado? E, tipo, fiquei muito feliz assim, tá ligado? Tipo, foi uma luta que parece que não é nada, tá ligado? Tipo, mas é uma coisa importante, assim, se fazer. É porque a Music Box, pra vocês terem uma ideia, vocês podem não conhecer, e nem você em casa, mas é como se fosse a MTV hoje em dia. Porque é o único canal aberto, desculpa, é o único canal fechado, que hoje não tem mais canal aberto, digamos assim, que passa clipe de qualquer tipo de música, cara. Que eles são? Eles são o poder de alguém que tá na TV ali, ó, e vê uma banda, do nada. Sim. Porque hoje em dia, é o que a gente tava até falando antes, hoje em dia quem monta a sua playlist, o seu top 10 é você mesmo, saca? O único jeito de você ser surpreendido, às vezes, é por você estar, tipo, com a TV ligada, tá ligado? Então, enfim, Sim, falei muito. Mas que bom que você conseguiu isso, né, mano? Por Você causa- lutou pelas bandas e É. tal, e isso é muito importante, tá ligado? E também tem aquele lance também de você olhar e você falar, na hora de você tá produzindo clipe, de você olhar e falar assim, caralho, porra, mano. Caralho, tô fazendo um clipe, mano. Tô, puta, produzindo uma banda, velho. Tipo, você. Eu sempre. A gente até falou com o Nick aqui, que o Nick falava assim. Que a gente- Não, eu fiz o clipe do Nick também. do Fist, Do, né? do Jumbo, do Fist. E o Rafa fez uma pergunta muito legal pra ele, que eu levo ele a ter consideração. Ele falou, mano, o que te move a tocar até hoje? Ele falou assim, mano, é que toda vez que eu penso em desistir, eu lembro de eu 10 anos lá querendo. Ele fala que ele tem muito respeito ao moleque de 10 exatamente. anos. Ao O moleque de 10 Nick, o Nick de 10 O anos. Nick é um poeta, né? E dessa parada assim, tipo, eu falei, caralho, isso é verdade. Às vezes você tipo, pensa, tipo, porra, não tá legal. Depois exercício, você fala assim, caralho, mano. Você acha que o moleque de 10 anos lá que queria fazer as paradas, queria estar coisa, ia desistir num momento desse, né? É porque o Nick é um guerreiro, cara, se for ver. Porque, assim, é uma banda lá de trás que teve uma puta produção de gravação, chegou a lotar muito hangar, várias casas. Quase foi pro mainstream, né? Ele até contou com a gente aqui, pra gente aqui, que Eu vi um acho que a pedacinho. Paradox, se eu não me engano, Paradox. que tem Paradox. foi pra conversar, Paradox. só que Sim. eu acho que o tiozão lá faleceu, né? É, Veio a faleceu. falecer, mas ia puxar o Fist, eu acho que o Dead Fish, eu acho que tinha mais uma outra banda que eu não lembro que ele falou. Então o Fish também chegou num ponto onde não tinha mais, tá ligado? Ou vai pro mainstream ou vai ficar batendo no teto, porque já não tinha mais. E aí teve toda a questão da cena, que deu aquela caída, né? Tipo, que a gente tava comentando agora há pouco. E, cara, ele se manteve durante todo esse processo, toca até hoje, gravando CD, fazendo show. E é tipo um cara que num foda-se puta se ele vai tocar pra E- 200 pessoas ou vai tocar pra 10 pessoas. É. E aí eu fiz essa pergunta, É falei, muito mano, bom, né? né, ele que pegou todas as, né, as nuances da cena e tal. Sim. E por isso que eu perguntei isso pra ele, cara, porque ele é foda, mano. Ele faz Manter tempo, hoje, até respeita hoje, indo. E é bem legal isso. Porque muitas bandas, se você for ver, elas pararam muito por causa disso também. Se você for ver, tem muita banda que fez um puta boom lá atrás, e quando começou a cair, não queria mais voltar, tá ligado? A 2 passos pra trás, tá ligado? Sim. Muitas bandas acabaram por causa disso. Eu não vou citar aqui pra não expor Sim. bandas, mas se você pensar, você vê que, meu, tem Worms. muita banda. E é isso. Foi mal. E- O Worms é uma delas. A minha banda também, mano. A minha e eu é tô isso. zoando, né? E é isso. E ele, porra, eu acho ele foda pra caralho, que Sim. até hoje ele vai pra cima. né? Imagina eu que era, tipo, um moleque fã do Fish, eu ficava ouvindo, tipo, mas vamos tá! 11 anos, 30 anos. Pô, eu ficava ouvindo aquela música falando, caralho, velho, eu cantei tudo errado agora, desculpa, viu, Nick? Mas por isso que você é o vocal, né? Não sou eu, né? Não sou eu. Mas, tipo assim, eu era fã dele pra caralho, do Fish, assim, e de repente eu teve alguma coisa que deu errado no mundo que eu toquei no casamento dele. Foi foda. Tipo, o que aconteceu, velho? O que eu perdi que eu toquei no casamento do Nick, velho? O Nick, mano, é um cara que, tipo, eu pagava mó pau pra ele, mandei uma mensagem um dia pra ele, ô, ouve minha banda. Legal sua banda. Eu falei, nossa, ele respondeu. E aí a gente começou a manter, tipo, sabe, tipo, pelo Facebook mesmo, tal. É, já fez comigo também, já mandei uma Aí, mano, música pra ele e falou assim, ó, legal, bacana. Aí ele, tipo, um dia eu falei, ô, mano, essa aqui é minha banda, Guantas. Pô, sua banda é legal pra caralho, velho. Eu falei, como assim você achou legal? Tá ligado? E ele começou a dar uma atenção pra mim e tal, e a gente é amigo até hoje, assim. E nesse meio de caminho, assim, ele me chamou pra tocar no casamento dele, que foi sensacional, uma coisa assim, tipo, incrível. E tinha aquele lance, né, de tipo assim, caralho, ele tem uma gravadora, né, mano? Porra, eu também quero ter uma camisa que Cuba Records atrás, né? Como que era o bagulho da Oba? Era a organização...
De bandas underground? independentes, Não, né? é a, né? Deve ser alternativa. Ah, não sei lembro. lá. Ele falou aqui pra É gente, a não Oba. lembro também. E eu sempre achei que era Oba-Oba. Nunca soube disso. Um dia ele me contou, eu falei... Ah... Mas, nossa, e é mó legal, cara. Tipo, o Nick virou um puta parceiro, assim. Inclusive, depois acabei fazendo até o clipe do Fish ano passado, assim. E a gente... eu não sei se ele é assim com todo mundo, cara, mas é muito legal porque a gente virou brother, tá ligado? É um cara que... Hoje mesmo eu falei... Eu fui dar uma olhada, assim, quem tinha participou aqui no podcast. E eu vi que tinha o Peu, que é um brother meu, que era da Baldramen. Eu vi o Chamil e Uma Noites, do Como Elefante. E eu vi o Nick, falei, pô, o Nick, velho, que da hora, mano. Eu mandei mensagem, ô Nick, eu vou participar do podcast lá. Primeiro eu responder, em questão de segundos. Ô, Nacho, pode que os caras são gente boa. Eu falei, cara, como esse cara é legal, né, velho? Tipo, um cara que tá sempre ali aberto pra trocar ideia, assim. E, assim, a minha banda adolescência, assim, tipo... Quando você conhece o underground ali, foi o Fish, assim, mano, eu era fanático por Fish, Também, assim. cara. Eu era um moleque que eu ia ficava enchendo o saco do Nick, mano. Ô, Nick, como é que toca aquela música lá? Aí ele falava assim, era si, sustenido, ré e sol. Tipo, mano, ele falava, era As notão. E ele me conhecia, tá ligado? Esse cara é legal. Eu falei, caralho, o Nick me conhece, né, mano? Que legal, velho. Isso era muito bacana, né, mano? O underground tem esse lance, Esse, né? né? De você achar, às vezes você conhecer o cara pelo clipe ou pela música e você idolatrar os caras. Quando você vai conhecer, é tudo brother. É que nem, por exemplo, hoje em dia no ska, assim, né? Quando eu entrei pro ska, pra cena do ska, eu era simplesmente um fã do ska que fazia minhas músicas e tal. E, tipo, pô, não conhecia ninguém, tá ligado? E aí, hoje em dia, pô, eu sou amigo do Wellington, dos Camundongos, do pessoal inteiro dos Camundongos. O Pipeta é meu brotherzaço do MJ e do Sapo Banjo. E do Z. Todo mundo, tá ligado? Tipo, é uma cena que, por mais que seja com muitas bandas e grande, é uma cena pequena, tá ligado? Porque, tipo, todo mundo se conhece, tá ligado? Então, tipo, se você, vamos fazer uma banda de ska agora, mano, daqui a 5 anos a gente vai ter que conhecer essa galera, tá ligado? Não tem como fugir, tá ligado? É uma cena, tá ligado? E hoje em dia eu vejo que, tipo, eu me afastei um pouco da cena do hardcore, do punk e tal. Conheço a galera pra caralho, assim, mas, tipo, a galera do ska virou, tipo, uma família, assim, tá ligado? É muito legal, tipo... e ainda mais por causa dos clipes, eu tenho essa meio que vantagem de poder conhecer mais ainda a galera, porque uma hora eles vão ter que fazer um clipe, uma hora eles vão ter que fazer alguma coisa artística com vídeo, né? Porque... E chama quem? Chama o doido ali, o Nath. Porque hoje em dia, mano, se sua banda não tá no YouTube, você não tem música, sua banda não existe. Se você não tem audiovisual da sua banda, cara, sua banda não existe. Exato. As pessoas ouvem com os olhos, como eu sempre falo, né? Agora Tanto sim, né? que e como que eu aprendi? Eu aprendi fazendo pra mim, porque eu tinha a minha banda Guantas. Guantas foi um laboratório, assim, né? Eu fiz DVD, fiz clipe, fiz tudo com Guantas pra aprender a fazer pros outros. Tanto que eu achava mó legal fazer clipe. E aí eu falava pra minha banda, vamos fazer clipe, os caras. Vamos fazer um clipe. Aí eu falava pra outra banda, vamos fazer clipe? Vamos. Pô, como que os caras estavam e a gente não, né? Daí, então foda-se minha banda. Comecei a fazer clipe pros outros e fiz meu rolê. Mas é muito louco, cara, porque eu aprendi fazendo clipe pra minha banda que eram ruins mesmo. E depois comecei a fazer pros outros e fui melhorando cada vez mais. E aí vai, cara. Tipo, eu não sei se eu sou o melhor do mundo. Provavelmente não sou. Nada, o clipe Mas do eu Jumbo é muito faço, louco, velho. mano. E o clipe do Jumbo, por exemplo, do Fish, era pra ser um clipe do Fish tocando em Jundiaí. A gente tinha um roteiro, uma história. Mas aí não tava saindo. A gente ficou 1 ano tentando fazer, não deu. Eu falei, mano, e se a gente botar o moleque pra tocar skate? Aí o Nick, mas você conhece o skatista profissional? Conheço. Eu trabalhava com o Pedro. Uhum. Pedro, você anda de skate? Anda. Beleza. Eu conheço. Conheço. Aí eu fiz o clipe, aí, tipo, eu filmando, tipo, ô Pedro, você anda um pouco melhor. Mano, é assim que eu ando. Não, beleza. E aí eu fiquei sabendo no dia da filmagem que ele chamava ele de dinossaurinho, porque ele andava com a mãozinha assim sempre, tipo T-Rex, assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí depois que eu filmei, eu falei, mano, beleza, o Pedro é meu camarada, ele anda de skate. Anda melhor que eu, porque eu não sei andar. Então eu falei, peraí. Por mais que alguém reclame no futuro, o cara anda de skate, eu não ando. Então ele anda melhor que eu, certo? Então pra mim tá da hora. Eu fiz umas imagens e tal, não sei o que lá, e mostrei pro Nick. E eu sabia que ele não ia gostar porque ele esperava um skatista profissional. Ele falou, mano, o que você me entregou? Eu falei, velho, o cara andando de skate. Então beleza, foi, passou. Aí os caras, mano, ó, mostrei pra banda e os caras não gostou, velho. Eu falei, aí, mas o que não gostou? Ah, porque tá faltando uma coisa. Eu falei, pode crer, tá faltando letras, né? Então vamos fazer um lyric, vamos. Virou um lyric vídeo.
Caralho, que foda. Foi assim que eu resolvi a fita. Não, o Clipe fez um clipe pro Fish, não fez? Qual que você fez? Eu fiz um clipe de vezes, irmão. Que esse clipe, velho, virou uma pérola, porque é o seguinte, a gente não sabe onde tá. Tá em algum. Não sei se ainda tá, mas tá em alguma VHS na casa do Nick, porque foi um trampo pra faculdade, que eu também fiz rádio TV, tá ligado? Aí eu fiz de vezes. A gente filmou lá em Jundiaí. O Vardo, o irmão do Nick, mano, ele era, mano, moleque e era ele andando de bike, tá ligado? Tipo, tinha uma historinha, assim. E, porra, é uma dó não achar esse vídeo. Era bem precário, bem zoado, tá ligado? Eu perguntei desse clipe pro Nick, o Nick falou assim, era meio Hermes e Renato, assim, É, né? pra caralho. Então é Ó, bom. imagina os caras atuando, velho. Era demais. E era legal que o Rude participou, tá ligado? Ah, o Porra. finado Rude, né? E, assim, qual que foi o primeiro clipe que você fez e como é que você chegou a... Como é que chegaram em você o primeiro clipe que você chegou com a ideia? Alguém chegou com a ideia? Como é que foi? Aquele que você falou assim, caralho, agora é real, agora o bagulho tá acontecendo. O que eu vou fazer agora? Deixa eu só pensar, porque o primeiro da Nath Produções eu sei. Mas o primeiro clipe que eu participei, Não, o primeiro que você fez, assim. da Nath que- Produções, É, quando você já tava trampando com o bagulho. Reg Terapia. Que é o Low Reche, que é um brother meu das antigas, assim. Que ele chegou a tocar no Additive esse ano, mas ele já saiu no baixo. E o Nil, que eles estavam com um projeto que era misturava reggae com rap, assim, né? E meio pandemia, assim, ainda e tal. E os caras, mano, você topa fazer um clipe? Eu falei, velho, mas beleza, eu tô começando. Os caras, não, mano, a gente acompanha seu trampo, você é bom. Porque antes de começar a trabalhar sozinho, como Nath Produções, eu já trabalhei com Pericles, muito com Pericles. Era meu cliente, digamos, na produtora que eu trabalhava. Inclusive tem um episódio do Pericles com Demônios da Garoa, que aconteceu mais ou menos o que aconteceu com você. Que a gente tava trampando, assim, aqui perto, nos trilhos, sabe? A balada que tem aqui. Sim, ali no... A gente foi fazer um vídeo que era do Pericles com o Demônios da Garoa. E aí o cara falou assim, mano, então, eu já ajeitei todas as câmeras, o diretor e dono da produtora. Só que eu vou pegar outro trampo agora. Você assume aí? Eu falei, peraí, assumir o quê? O Pericles e o Demônios. Eu falei, velho, é o Pericles e o Demônios. Não, tá tudo bem, é só filmar, já era. Aí eu vou te apresentar pro pessoal. Aí a gente chegou lá no camarim, gente, esse aqui é o argentino importado da Argentina. Eu trouxe ele só pra dirigir vocês aqui hoje e tal. Daí eu, hola, ¿qué tal? Pericles, ¿cómo estás? Demônios de la Garoa, muy bueno, me gusta mucho la banda, sí. Hoy los voy a estar dirigiendo, vamos a hacer un video muy bueno, espero que te esté tocando. E, mano, os caras, tipo, olha que tal? Olha que tal? Sabe? Tipo, os caras cumpriu a ideia. Passam 5 minutos e falei, não, gente, é zoeira. Os caras, a minha primeira direção na minha vida, oficial, profissional, foi o Pericles e o Demônios da Garoa. Caralho, Nos velho. trilhos, com drone. Olha, Caralho. Você vê nos bastidores, eu tô pulando que nem uma pulga, assim, porque eu tava olhando toda hora, você tava filmando as câmeras. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Mas aí eu falei, então eu tinha um background, eu tinha, assim, uma experiência boa nesse meio. Já trabalhei com Ira, Paulo Ricardo, nem agora eu não lembro. O Supla, um monte de gente. Mas sozinho, ninguém tinha fala assim, mano, vamos fazer você, mano. Faz você filmando e dirigindo. Aí eu fiz o reterapia, tá ligado? E ficou. Só que ainda era meio pandemia, então foi uma metade foi na rua, a outra metade foi na casa deles, foi mais ou menos. O primeiro clipe que eu acho que eu falei, opa, aí tem jogo, foi No Caos, que foi quase um ano depois. O No Caos é de Santo André, a gente fez na casa do Guitarra, que é o Eric, e a gente colocou umas TVs. Eu falei, pô, aí tem jogo, né? Aí na sequência eu já peguei o Autoramas, que é do Gabriel Tomás. Aí depois, aí foi indo, cara. Foi um chamando o outro, o RPM me chamou, porque eu conheci os caras dessa produtora que eu trabalhava. Aí eu fui pegando outras Mas isso tudo bandas. de indicação? ou os cara, Indicação, Caralho, assim, de foda. amigo, pá, postagem no Instagram. Os caras, mano, como é que é? Vamos fazer um esquema nós, vamos. Daí foi indo e tal, e isso virou um portfólio, cara. Hoje em dia, 4 anos depois, você vê o portfólio que eu tenho e você fala, pô... Às vezes eu falo, que bosta, né, mano? E os caras falam, caralho, pô pra caralho. Eu falei, não é bosta não, mano. Porra, Às vezes, você se, é bom. às vezes você se põe em dúvida, né? Você se Será que- cola, será que isso que nós faz é bom Mas, mesmo? mas será que, tipo, não é porque aquele lance de, tipo, de você tá editando, fazendo e revendo de novo e não sei o que, e você ficar daquele... É que nem a gente, quando a gente grava música, né, mano? Que a gente fica escutando e voltando, que a gente acaba perdendo a referência do que a gente tá fazendo. Chega a acontecer isso, mano. Às vezes dá essa de pegar e falar assim, você olhar assim e falar, cara, que merda, tá uma bosta. Aí você vai dormir, dia seguinte você acorda, você olha de novo. Porra, onde é que tá legal, velho? Toda vez que eu faço uma coisa assim,
que eu dirijo, que eu filmo, eu tenho uma crise de existência, assim. Eu falo, mano, eu sou um lixo. Tipo, tudo que eu tô fazendo é uma bosta. Eu não sei de nada. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A pessoa que mais ouviu isso na minha vida é a Gabi, minha esposa. Antes eu falava muito. Eu falava muito pra ela. Ela falava, mano, tá bom, no começo, né? Hoje ela fala, cala a boca, mano. Você é foda, velho. Continua no seu rolê. Eu falo, tá bom, tá bom. E aí, tipo, velho, hoje em dia eu tenho que acreditar no que eu faço, tá ligado? Tipo, mano, vamos lá. Tem muito mais gente. No mercado, é saturado de gente. As pessoas podiam escolher qualquer outra pessoa pra fazer o tempo que eu faço, tá ligado? Tem 1000 câmeras, tem 1000 produtores, tem mil de tudo. E, tipo, velho, se a galera, tipo, depois de tanto tempo, assim, me procura, é porque, porra, alguma coisa Sim. que eu faço é boa, tá ligado? Então tenho que acreditar no meu rolê, tá ligado? Por mais que eu seja aqui, eu não tenho a melhor câmera do mundo, eu não cobro o melhor dinheiro do mundo. Mas, porra, velho, eu faço com o coração, tá ligado? Eu vou roubar o Nick. Eu vou ser aquele moleque de 10 anos apaixonado pelo que eu fazia e falar assim, porra, a gente tem que fazer o que a gente tá fazendo hoje com aquela paixão. Filmar como se fosse a primeira vez, gravar, tá ligado? Tocar, fazer um show, tá ligado? E fazer a parada porque você gosta, mano. Então, tipo assim, se a minha banda naquela época não queria fazer um clipe, agora eu tô fazendo os camundongos, tá ligado? E eu vou fazer o melhor que eu puder fazer, tá ligado? Eu vou entregar um tempo foda. Como se fosse minha banda, né? Como se fosse a minha banda. Quando eu entreguei pro Marzella, inclusive o Marzella lançou o clipe deles, eu acho que foi dia 1º de dezembro, algo assim. E foi o único fim de semana que eu consegui ir pra praia esse ano, tá ligado? Eu tava na praia, os moleques, ô Nacho, a gente vai tocar hoje no Rock Wheels. Eu falei, pô, da hora, boa sorte. A gente vai lançar o clipe. Acho que eu tenho que estar lá, né? Gabi, a gente tem alguma coisa pra... Ah, a gente tá aqui na praia. Então, mas vai lançar o clipe dos caras, né? Ah, tá, já entendi. A gente pegou as coisas, voltamos pra São Paulo e fomos lá pro Rock Wheels, tá ligado? E aí, olha só que louco, né? Tipo, eu fui só pra assistir. Eu não achei que ia acontecer mais nada. Só fui lá pra dar um apoio moral. Aí o André, que é o vocal, me chegou e falou, ô Nacho, beleza? Ele fala tudo assim, né? Ô, mano, você topa fazer umas palavras lá, mano, pra apresentar nós e tal, e falar do clipe e tal? Eu falei, claro, vim pra isso. E nada, tá ligado? E aí, eu sentei lá no bar, assim, e fiquei lá quieto, assim, só fuçando o que ia ser o meu papo, assim, né? Sim. E a Gabi, o Denis, o Romani, todo mundo conversando ali e tal. Aí eu subi lá no palco, falei um monte de groselha, que eu nem lembro o que eu falei, mas quando eu desci, minha menina falou assim, caralho, você fala bem em público, né? Porra! Falei, mano, eu nem sei. Eu só sei que enquanto a gente tava no bar lá, trocando ideia e bebendo, eu tava calculando o que eu ia falar no palco depois, tá ligado? E aí foi. Eu falei do clipe, falei da banda. Inclusive o Marcelo é uma banda que quando eu nem sabia filmar, os caras já faziam um clipe. E eu falava, mano, um dia eu quero fazer clipe que nem eles, tá ligado? Então hoje em dia eu faço clipe pra eles. Olha como a vida tem essas voltas, né, mano? O mundo da... Você tem alguma referência, assim? Algum produtor que você, puta, sei lá, vou falar... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Uma Que referência, acompanha, né, cara? que você, ou que te deu um... Você fala, porra, esse produtor, cara, ele faz uma... Você tinha falado do Steven Spielberg. Acho que um pouco mais. Tinha um pouco... Não, mas algum nacional, ou gringo mesmo, algum Sim. produtor de clipe, enfim. Tem algum que você gosta pra caralho, que, sei lá... Sim, cara, tem um cara que eu sigo, velho, que é gringo. Eu não vou saber de cabeça. Eu acho que é alguma coisa Caleb. É que ele faz vários clipes, mano. Desculpa, gringo, que você não me conhece, mas eu lembro seu Provavelmente você não vai estar assistindo. nome. Que você talvez assista, porque... né? Enfim, mas esse cara, ele começou fazendo clipes e festas pra rappers americanos que ninguém conhecia e tal. E ele começou a entregar os trabalhos, começou a fazer e tal, não sei o que lá. Mano, de repente ele pegou depois de um tempo ele fez pro Eminem, tá ligado? E eu nem sou muito de curtir rap assim, tá ligado? Mas olha que louco como que chegou na minha mão esse cara, né? Na minha cabeça. E ele fez o Machine Gun Kelly, cara. Que ele fez um clipe que, inclusive, tem uma bateria gigante, assim, com Qual do estúdio. Machine? O Machine Gun Kelly é um clipe... Do pop, quando ele virou pop É, punk com ou Jaco do rap? Travis, Jaco Travis. Jaco Travis. É um clipe que o Travis tá numa bateria muito alta, assim, tem umas nuvens e tal. Tem uns Não, acho que eu papel não muito vi doido. esse. E tem uma parte do clipe que o Machine Gun Kelly tá andando na rua, assim, em Los Angeles e tal. E esse clipe ganhou o bagulho do prêmio da MTV, VMA, sei lá, daquele ano, 2021, algo assim. É o primeiro CD do Machine ou você não vai saber, talvez, Nem né? sei. Eu acho que deve ser o primeiro. É tanto single, Porque o primeiro viu a vi Aquele tudo, da... tá ligado? Aquele que caminha, né?
Com a Com a Megan Fox? Com a Megan É, Fox. essa música é foda, hein? Cara, eu acho que ele Talvez deva compilou, ser né? o- Não, ele deve ser o compilou segundo. tudo aquilo lá que ele já fez. E fez um filme. E fez um filme, de uma um hora. clipe, tudo, Pô, não sei o que foda lá. pra caralho esse filme. Então, e esse cara participou dessa parada, tá ligado? E esse cara, Ah. ele fez também esse clipe que eu tô te falando. Ele, Pô, legal. ele fez também Eminem, se eu não me engano, até Post Malone também. Enfim, o cara cresceu absurdamente, tá ligado? E o cara que eu falei, cara, olha que legal, o cara começou do nada, assim, e anos depois, é claro que ele tá na gringa, é claro que lá é em dólar, né? Mas o cara cresceu e recebeu Reconhecimento. um reconhecimento das bandas, tá ligado? Que é uma coisa muito louca. Hoje em dia eu recebo mensagem da galera, tipo, olha que louco, eu recebo mensagem assim, Nath, me chama pra trampar. Ô, Nath, me chama pra sua equipe. Ô, Nath, não tem espaço pra alguma coisa ali? Ô, Nath, eu faço isso e aquilo. Ô, me chama aí, cara. Eu falo, mano, esse cara é louco. Esse cara é maluco. Ele tá me chamando, tá ligado? Eu preciso chamar alguém. E também as bandas falam assim, mano, ano que vem eu vou gravar. Mano, já reserva aí que eu vou filmar com você. Tá tudo certo. Caraca, já falei isso com a é muito banda. legal, velho. Já falei com a banda, todo mundo topou. Porque eu falo, cara, Nacho. Aí eu falo, pô, legal. Isso contradiz aí, isso aí contradiz aqui seu pensamento, que às vezes você fala, caralho, eu sou um merda, eu não faço Não, porra primeira nenhuma." coisa que eu penso quando eu coloco o material na timeline, eu falo, mano, eu sou um bosta. Mas vamos lá. Eu acho que tem aquela. Acho que tem essa parada, tipo assim, quando você pega o material lá, o bruto, assim, aí você joga no computador e você fala assim, mano, o que eu vou fazer? Já passei muito por isso. Que eu não tenho ideia do que eu vou fazer, mas você vai lá e faz, você fala, caralho. Já passei muito por isso e é uma experiência que eu já não passo mais, porque, tipo, acostumou, né? mesmo não tendo uma ideia, eu tenho uma ideia, porque eu sei que eu filmei. Não, tipo, eu falo assim, tipo, daquela parada assim de você. Você sabe o que você vai fazer. Mas aquele 5 segundos ali que você põe o bagulho e você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu vou É que nem fazer? quando você vê, tipo, Aí depois você começa a fazer e você desanda, né? você é um level 1, guerreirinho pequenininho, É. e você vê o boss 99, É, sabe? exatamente. Sim, claro, acho que sim. Acho que esse momento que eu penso que eu sou um bosta, eu falo, Caralho, o que eu vou fazer? toma um mano? café, vamos parar a noite aí, foda-se. E é isso, eu tenho que entregar, tá ligado? Eu fiz um clipe aí, por exemplo, pro Reverendo Frankenstein, que a gente filmou lá no Rock Wheels também. Eu nem comecei a editar, velho. E todo dia eu me cobro assim, mano, você não começou? E aí eu preciso começar, velho. mas já tá tudo certo. Eu tenho que entregar em fevereiro só, acho que tem tempo. Nath, como é que é, mano? Os caras chegam com. Puta, eu quero fazer assim, assim, assado tal. Legal Você isso. que dá a ideia. Ou você que. Meio tipo, os caras falam assim, ó, Tonati, dou na tua mão aí, você faz aí, confia em você. Ou já chega com uma ideia meio que pronta. Ou às vezes chega um cara e fala assim, mano, você tá louco? Não dá pra fazer isso. Legal a pergunta, porque tem vários tipos, né? De bandas e ideias que me procuram, né? Geralmente, a galera fala assim, ó, mano, essa aqui é a música, tá ligado? E a gente tem uma ideia mais ou menos de fazer isso e assado, tá ligado? Daí eu falo, mano, beleza, me passa a música. Daí eu pego a música, coloco lá no fone e fecho os olhos e começo a ouvir, tá ligado? E aí deixo fluir. Por exemplo, foi assim que eu tive a ideia do Defunteria, que a música chamava Paletó de Pele Humana. Mano, e os caras tinham ideia de alguém fazendo um paletó de carne humana, tá ligado? Aí eu peguei, coloquei aqui e tal, e pensei, mano, vamos criar um personagem que o cara tá, tipo, mano, no ateliê do terror ali, costurando as pessoas e tal, e o cara tá cortando, sabe, carne e tal. E aí depois o cara pode chegar na onde eles estão. Vamos botar a banda tocando. E aí vamos fazer o cara chegando e tal, não sei o que. E aí fui criando, escrevi um roteiro e mandei pra eles. Os caras achavam que tava falando com o Spielberg. Porque o Defunteria falou assim, caralho. Eu falei, cara, mano, é isso, velho. Vocês gostaram? Porra, vamos filmar já. E aí mesmo, nesse caso foi assim, né? E mesmo lá naquele dia, teve uma hora que tipo, a gente tava filmando e eu bitolo, né? Tipo, aí todo mundo sumiu. Cadê todo mundo? Tão fumando. Tá bom, vamos dar um tempo, né? Daí eu fui lá fora e tal, beleza, vi os caras fumando. Aí eu olho pro lado assim e vejo o viaduto que tem ali. Olhei pro ator e falei, mano, você acabou de fumar? Eu nem lembro se ele fumou. Acabei, não sei também se ele falou isso pra mim. Eu falei, vamos lá fazer uma cena que não tava no roteiro. E aí tem no clipe lá uma cena que ele tá vindo em direção à câmera, assim, no maior estilo Thrasher 80, assim. E ele tá vindo assim e tal. E foi improvisada ali. Essa cena não existia. Eu tive essa ideia ali, assim. E, tipo, nunca vou esquecer esse momento, assim. Eu falo ali porque, tipo, ali é o Vida Adulto e aqui é o estúdio onde eu tava, tá, gente? Só tô. Sim. Mas tem bandas também que falam assim, mano, eu quero assim assado. E é isso que eu quero.
Aí eu falo, E quando os caras vêm com umas ideias merda, assim, Então. e aí você fica meio... Então, né? Aí eu falo. Aí não, aí vem Aí eu tô com a ideia de vir uma nave espacial e vem e bate assim, aí sai o monstro. Aí você só. Qual o orçamento de você? Só pra gente começar a entender, tá ligado? Mas não que a banda seja ruim, tá? Mas teve uma banda que me procurou e falou assim, gente, a gente quer fazer um clipe em Marte. Falei, mano... Passagem tá cara, mano. Elão ainda não liberou essas viagens pra lá, mano. Mas o Mascão aí, não sei, vamos ver. Qual que é a ideia aí, mano? Não, porque a gente quer tocar em Marte, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí olha só, né? Pensei, mano, como que a gente pode fazer essa porra em Marte? Aí comecei a pensar, o que tem em Marte? É vermelho. Então, vamos procurar terra vermelha. Terra vermelha. Em São Paulo tem terra vermelha, tá ligado? Tem que ter. Algum lugar que não tenha construção, algum lugar no interior, alguma estrada. Aí eu pensei que já tinha feito alguma filmagem no Pico do Olho d'Água, que fica em Mariporã. E lá tem um monte de pedra. Eu falei, peraí, esquece a terra vermelha e vamos pensar em pedras, tá ligado? E lá tem um pico lá que tinha umas pedras. E eu pensei, mano, é uma dupla só, como se fosse meio que um Daft Punk com guitarra e teclado. Sim. Aí eu falei, gente, vamos botar vocês com o fundo mesmo do azul mesmo do céu, vocês numa pedra assim e tocando em cima. E depois em pós eu coloco tudo em vermelho. Beleza, só que a roupa de vocês não pode ser simplesmente uma roupa. Daí eu pedi pros caras fazer uma roupa, a mina foi lá, costurou, fez tipo, meio que uma roupa espacial e tal, o cara botou uma... Aí eu falei, bota uma jaqueta de couro. Pá, beleza. E aí faltava alguma coisa. Aí um dia antes da gente ir lá pra Mariporã, né, eu falei, mano, um óculos. Aí eu comprei um óculos, mano, que é tipo, eu mesmo comprei no Mercado Livre um óculos que é só tipo um visor assim, sabe? Tipo redondo. Sim, e o Ciclope, sim. do X-Men. Uhum. Comprei e dei pra eles no dia. Aí, mano, e filmamos, cara. E o clipe é isso, velho. Aí você fala... Aí eu botei umas poeiras, botei, tipo, tudo vermelho. Aí você fala... Tá aí, Marte. E ficou bom pra caralho, velho. Tipo, falei, caralho, velho. Você pegou aquele tapetão de nuvem lá do Pico do d'Água? Usou ou não? Não, mano. Porque não podia mostrar que era terra. Não podia mostrar a cidade. Então eu peguei eles de baixo pra cima, assim, tá ligado? Deitei na terra ali, mano, e fiquei mostrando só, tipo, como se o microfone fosse a pedra. Só mostrava um pouquinho assim e eles tocando ali, velho. E aí eu me virei, mano. E a música tinha uns 5 minutos, velho. Então a edição foi... Pra ajudar, né? Foi foda, velho. Não, isso que é legal, né, mano? Tipo, isso mostra o quanto você é bom no que você faz. Porque às vezes você pegou uma ideia que não é tão legal e conseguiu fazer uma parada que às vezes ficaria até melhor do que os caras quisessem fazer, entendeu? Tem que adaptar, né? Tipo, eles querem fazer? Vamos fazer. Teve algum perrengue, mano? Bagulho que você, pô... Teve vários. Acho que só tem, né? Mas tem um especial, assim, que você falou, Aquele que você fala, esse tá fudeu. no top 3. Teve pra caralho. Esse ano, a gente fez o clipe do Vento Solar. E os caras, super gente boa, me chamaram. Eu conheci o Vento Solar através do baixista Marcelo, há uns bons anos, assim. E eles sempre acompanham meu trabalho, eu acompanho deles e tal. Inclusive, tipo, um dos primeiros clipes que eu fiz foi pra eles, assim, mas foi praticamente o clipe demo, assim, que eu fiz. Só eles tocando num lugar lá e tal, beleza. Nesse aqui, a gente já tava com verba, tava com edital. E a ideia era filmar na praia. Aí, beleza, a gente marcou um fim de semana, eles não podiam, marcou no outro, eu não podia, não sei o que lá. Daí a gente marcou, começou assim. A gente marcou um sábado, que era sexta, que era depois da sexta do Lollapalooza do Blink. E eu ia no Blink pra caralho pra ver os caras, mesmo que eles toquem errado ao vivo, e eu precisava ver esse show. E aí eu cheguei em casa 3 da manhã, porque é longe, né? Aquela viagem pra ir lá pra Lollapalooza. Sim. E aí no sábado de manhã eu tinha que acordar 6 da manhã pra pegar a estrada. Então foi isso que eu fiz, dormi 3 horas só. Beleza, já começa por aí. Só que no dia da filmagem, sábado, começou a chover. Chovendo pra caralho. E eu tava com um esquema de um drone que o cara era de São Sebastião, porque no edital não podia ser só São Paulo, tinha que ser uma litoral, assim, porque é um edital de Mogi, que a banda ganhou, né? Tanto que eles gravaram o CD em Mogi e tal. E aí, mano, tipo, eu lembro que eu chamei peraí que tem mais perrengue. O meu brother, que sempre filma comigo, que é o Felipe Manorov, eles estavam grávidos, né? Ele e a Karina iam ter o Caetano. Só que eles iam ter o Caetano um mês depois, em abril, maio, assim. E aí, mano, tipo, na semana eu falei, aí, Felipe, vamos lá no fim de semana filmar? Ele falou, beleza, beleza. E aí eu tive um insight, falei, mano, mas e o Caetano?
O Caetano vai nascer só mês que vem. Eu falei, beleza, mano. Fica aí esse fim de semana, velho. Curte a mulher aí, pá. Ah, é minha mudança. Fica aí, minha mudança. Então demorou, tal. Aí chamei outro brother, que é o Guto Portugal, que tá meu outro parceiro e tal. Mano, você acredita que se eu tivesse chamado o Felipe, ele nasceu de sexta pra sábado, o Caetano, velho. Caralho. Ele ia me deixar na mão, com toda razão. Obviamente. Mas a gente, graças a já, tipo, quem foi comigo foi o Guto e o Pedro, e a gente pegou a estrada, daí tava nós três e tal. Eu e o Pedro, a gente foi junto pro Lollapalooza, ele tava no banco de trás, tava o Guto dirigindo e tal. Mano, 7 da manhã, eu assim, muito louco, assim, de cansaço e pensando o que eu ia fazer da filmagem. O cara do drone falou assim, Nacho, tudo bem? Bom dia, bom dia. Chovendo, né? Sim, chovendo. Então, vou passar esse trampo aí. Aí, mano, são 7 da manhã e eu tô em estrada, na Imigrantes, indo pra praia, velho. Como assim vou passar o trampo? Mano, não vai rolar mais não, porque tá chuva. Eu falei, velho do céu, mano do céu. O que eu vou fazer, cara, sem drone? Porque era importantíssimo ter o drone, né? Aí eu comuniquei a banda, eu falei, gente, olha, eu tô indo pra lá, se quiser a gente cancela, volta. Não, vamos dar um jeito. Daí os caras começaram a caçar, acharam um cara em Mogi que cancelaram um trampo dele de manhã e o cara tava disponível só de manhã, não à tarde, pra fazer o drone. Olha. Venha! Fizemos uma filmagem na praia, chovendo. Ele pegou, tipo, 15 minutos de intervalo de chuva e filmou eles na praia e tal, não sei o que lá. E, mano, lá pra umas 3 da tarde a gente tava esgotado, velho. Esgotado. A gente filmou eles na praia, filmou eles na casa e tal. E, mano, quando a gente foi descansar, assim, eu capotei. Fui acordar umas 7. E, mano, tipo, puta dor de cabeça, assim, tudo que aconteceu, assim, sabe? Tipo, cancelamento de bebê nascendo. Mas aí se você for ver o clipe, assim, hoje pronto, assim, passou até no Music Box. Eu levei eles pra rádio depois no Thiago. E os caras tão felizão pra caramba, assim, tá ligado? Só que, tipo, sempre que eu olho pra esse trabalho, eu sempre lembro de todo o perrengue que deu, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, é muito engraçado, que eu associo diretamente, assim. Mas, enfim, deu tudo certo, tá ligado? bom. A gente conseguiu entregar, deu tudo certo. Só que o perrengue que você nem Aquela imagina. adrenalina ali no momento. Sabe, Né? quando você olha e fala, cara, os caras passaram por isso, né? Fudendo. Porque tá É tipo bonito. aqueles enquadros que você toma assim, que você fala assim, caralho, que merda, que fudeu, não sei o que. Aí depois você lembra e fica, caraca, aquele quadro foi muito engraçado. engraçado. O cara fez eu comer uma coisa e deu um tapa na cara. Olha a perna, moleque. Vocês têm um canal no YouTube onde tem todos os clipes que vocês fazem? Cara, eu tenho um canal no YouTube que é o Nath Produções, onde eu tenho Porque eu fiquei tudo curioso de ver todos que você falou. Ó, você entra lá no canal e tem a playlist que eu pego os clipes tá, da aí você galera, joga. documentário. Ah, que legal. Eu fiz um documentário recentemente da Mutante Rádio, que é o Rodrigo do Dead Fish comentando sobre o tributo que a Mutante Rádio fez dele, e a gente entrevistou ele, fez um documentário animal, faixa a faixa, a galera que fez o tributo comentando sobre as faixas, como foi a gravação. Aí você vê lá na playlist tudo que tem. Eu coloquei na playlist, você vê, tem documentário que eu fiz de 25 anos do Sapo Banjo. Nossa, Sapo Banjo, Tem institucional, tem documentário. Mano, tem tudo que eu faço, eu vou colocando que tá no YouTube, eu vou colocando lá tudo no linkzinho assim, tá ligado? Tem até Guantas que eu fiz na minha banda também. E, Legal. cara, é isso, tamo no rolê, tamo trampando aí. Tem algum clipe que você tem vontade de fazer assim? Você fala, mano, eu quero muito que uma banda tenha vontade de fazer uma parada assim. Tipo, alguma referência de algum clipe foda que você via quando era moleque, assim, na adolescência, que você fala, puta, eu tenho uma vontade de fazer um clipe nessa pegada, mas com o meu jeito. Uma ideia muito maluca que você tem, mas tipo, mano, pô, Eu uma preciso banda achar podia uma banda total louca pra fazer essa ideia. Eu tenho que tomar cuidado, porque a última vez que perguntaram isso, eu falei que eu queria fazer um clipe de terror. E fui chamado, acho que 3 dias depois de fazer clipe de terror. Mas, uma ideia que eu tenho, tem um amigo meu da escola, que é o Tavinho, que ele tem uma mini DV. Mini DV é um... É aquela câmera antiga que era de fita. Sim. E a gente tá com uma ideia maluca de fazer um clipe assim, todo filmado em mini DV. Caralho, que Sabe foda. por quê? Porque tem um filme de terror que chama Extermínio, que é dos zumbis lá, em inglês, do Danny Boyle. Inclusive, o Walking Dead pegou a ideia desse filme, que o cara acordando no hospital. Uhum. Vocês Ah, assistiram sim. o Walking Dead e tal? Sim. Sabe quando o Rick ele acorda no hospital? Essa ideia é desse filme, Extermínio, que é de zumbi. Eu não lembro se eu assisti, velho. Mas Foi- eu foi- tô ligado esse filme. Eu já Foi vi filmado em mini DV, velho, porque os caras não tinham dinheiro, não tinha tempo pra filmar em Londres. Eles tinham, tipo assim, uma manhã pra filmar em Londres só. E os caras não tinham dinheiro, filmaram na mini DV. Tanto que, tipo assim, foi tão tenso essa gravação que eles. Vai sair o 3 agora, né? Em julho de 2025. Eles liberaram ontem
nos streaming pra poder assistir o primeiro. Pra você ter uma ideia de quantos anos ficou fechado esse filme, porque a qualidade era ruim. Os caras tinham vergonha. Então, a minha ideia é fazer um clipe assim, filmado em mini DV, de uma maneira assim, precária, tecnologicamente hoje em dia, mas que vai dar um ar vintage, assim, pro rolê, tá ligado? Então é muito louco, assim. Essa é a minha ideia, não sei. Mas tem essa câmera, é fácil acesso? Eu consegui Ele tem. uma dela? O Tavinho tem. Meu amigo tem. Ó, foda. O deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Tem uma coisa que você acha que é coisa minha, não sei se eles ou mais alguém tem essa coisa. Que, mano, eu vejo assim os clipes hoje, mano, cara, é muito 4K, é muito perfeito, é muita. Você vê o negócio assim, e eu fico tipo. E eu vejo os clipes antigos, tipo, com aquela imagem não tão boa, mas eu acho uma coisa muito mais. Sei lá, cara, eu não sei. Mano. É muito essa coisa assim, a galera pede muito essa, tipo, puta, mano, o bagulho tem que estar, tipo, perfeitão, 4K, fudido. Tipo, puta, mano, eu quero fazer uma parada mais com uma imagem mais, que você falou, puta, esse bagulho do VHS, tipo assim, o pessoal que, ele preza muito pra essa qualidade, tá muito, tipo, 4K, a imagem tá, tipo, putz, real da parada. Vou ser bem sincerão, não, a galera que me procura, Eles não se questionam esse lado. nunca aconteceu, eu que entrego, assim, eu que entrego 4K, eu que entrego um Full HD. Porque é a melhor qualidade que tem, né? Porque, pô, você pega na TV assim, 4K, você fica da hora. Aí você bota no Full HD no Instagram, tá ligado? E aí eu faço até um teaser também. Me preocupo até. Gente! E o teaser? Quando que vai sair? Ah, é tal dia? Trabalho da banda, É tal pô. dia? Ah, quer que eu faça um teaserzinho? Não, eu faço. Aí eu vou lá e faço teaserzinho, 9/16, né? Assim, e solto, tá? Marco os caras. Então, tipo, na verdade a galera não me procura com essa preocupação, mas eu que me preocupo em entregar o melhor jeito possível, assim, tá ligado? É porque assim, eu vejo os clipes assim. É porque também na época também, a qualidade, a tecnologia não era a mesma de hoje, assim, Claro. né? Mas eu não sei se é por também nostalgia, né? Aquela coisa Acho que é de nostálgico, falar, cara. Hoje não tem como você e a entregar um época- trabalho em 360p, tá ligado? Não tem como. Não, mas você não, fazer isso, tá ligado? diferente, assim. Hoje Mas, não tem mas como. falando de clipe assim, porra, tem um clipe, aquele clipe do Green Day lá que é no Take Sol lá, mano, que eu acho muito foda. Deve ser, é de boa fazer. Já fez assim já? Já Aqueles que é fiz. tipo o cara andando e acontecendo. Vocês pegam num take só a parada ou meio que vocês fazem vários takes e vê qual que foi melhor? Já fiz. Esse ano mesmo a gente fez o Super Hit, que a gente pegou uma GoPro, no skate de GoPro, e na Praça Roosevelt, e a gente pegou lá do começo, onde tem uma base militar, e a gente foi até os barzinhos, assim, tá ligado? Se você for ver, é a Dori cantando e andando assim, e eu, ei, pra direita, pra esquerda, vamos, vem, curte passar por mim. É um take só, assim. Porém, eu não gosto tanto. Eu fiz um clipe esse ano também, que não lançou ainda, que é o Super Chiadeira. E eles queriam um take só. Eu falei, gente, tem tanta coisa pra gente fazer, sabe? Isso se chama plano sequência? Plano sequência. É, tá. É legal, mas tipo, pô, tem o do Reitinho, 1997, por exemplo, que é animal. Eu nunca prestei atenção. 1997. Não, eu sei, é uma música, mas que ele tá aqui eu andando nunca no- curti essa música, então eu nunca prestei atenção se ela em plano sequência. Olha mas a ela em plano polêmica aí. sequência. Mas não, Não. não é plano sequência. Puta, o Koala não vai vir mais aqui, mano. É, já é, e não, a gente já tava Não, querendo cara, assim, trazer. eu lembro que tinha um É porque making tem uma off. parte que a banda tá aqui, aí tipo. Você já viu o making off? Ah, tem o making off? Os caras correndo com a bateria assim. Ou eu lembro de assistir na MTV. Mas eu lembro dos caras pegando a bateria e saindo correndo assim, tá ligado? Tipo, é plano sequência, velho. Já viu aquele filme Fale Comigo? Um de terror, que é a mão de manequim, que você tem que pegar na mão. É novo. É, Eu saiu vi, eu ano vi. passado. Sim, eu vi. Passado, esse ano, sei lá. Tem enfim. um plano sequência também? No começo. O cara chegando na festa, aí ele chega, passa por todo mundo, entra, Ai, que massa. pega uma bebida, entra no quarto, aí o cara tá meio malucão assim, Sim. aí o cara vai lá, sai, pá, e dá uma Sensacional. facada nele, mano, e eu falei, Caraca. isso é foda. Aquele filme lá, que o cara é lá do teatro, lá, da música, como que é? O Birdman. Birdman, sim, tem pra Ele- caramba, Só né? que ele é meio fake, né? Eu É. acho que ele pega, às vezes passa na quando cadeira, passa na assim, coluna, é. assim, né? Tem aquele corte. Mano, tem uma série do Jim Carrey, que é, na verdade, um drama, não é comédia. É que eu não lembro muito bem o nome, mas O Mente... Como que é? Do Jim Carrey? É Jim aquele Carrey é lá uma da- série, que ele é um que- professor. Não é professor, ele é um apresentador de programa infantil. Que até tem um cabelinho meio compridinho, Ah, assim. que ele faz o personagem lá, o O Truman. Não, Truman. não, Truman é o do... Show de Andy? Show de Andy.
É o Mundo de Andy? Mundo de Andy. Esse é o Mundo de seriado? Andy, que é um comediante É um comediante da TV e fudido tal. lá que ele faz o cara. Tem um making off na internet, velho, que você coloca plano sequência série Jim Carrey. Mano, os caras estão num quarto e a história é uma mina que era uma junkie, usava droga, que vendo o programa dele, passou a ter alegria na vida e mudou de vida, tá ligado? E tem um namorado e tal. Aí você vê, tipo, essa cena que, tipo, é a mina, tipo, no seu dia a dia usando droga e tal, vendo ele na TV, como ela vai melhorando. Tudo foi feito em plano sequência. E é impressionante, porque, tipo assim, a mina, depois ela sai por aqui, vem uma dublê de costas e não sei o que lá, e você vai vendo a câmera vindo pra cá, e o diretor e todo mundo, toda a equipe correndo pra cá. Você fala, caralho. E a cena tem, tipo, menos de 1 minuto. Aí você fala, caralho, velho. Porra, que investimento, né? É que nem aquele clipe Sensacional. do Barry M lá, o Emmett Your Life lá, que é no take, que é tipo, são várias coisas acontecendo, Sim. aí a câmera vai aqui, aí depois a câmera volta e volta pra cá, mas é tipo um take só, tipo assim, não é um take reto, mas é tipo Sei. uma coisa que acontece, Bom, acontece várias coisas no me no lembrou take. também o I Wanna Be Sedated do Ramones. Aquele é Que eles muito demais, comendo os né? sucrilhos É. e todo mundo viajando, os caras aparecendo. Muito louco essa aí Mano, é também. sensacional. Eu acho que assim, tem várias ideias do mundo e a gente pode pegar, né, e fazer. Eu acho que plano sequência tem que ser muito legal a ideia e não precisa ser um plano sequência hoje em dia, pode fazer muitas coisas. E aí, mas muito depende da ideia da banda, da ideia que a gente vai fazer, né, da equipe. A música também. E a música também, se a música pede isso ou não, né. Sim. E é isso, cara. Já teve alguma, tipo assim, a banda, o artista tipo, querer uma coisa que não tem nada a ver com a música? Você fala, mano, aí você chegar pra banda e fala, puta, mas a música não vai dar do que você quer. Não tá pedindo Não tá isso. pedindo Já isso. aconteceu já. Você meio que tem que dar a guiada nos caras. Já aconteceu e eu tomei bota. Os caras falam assim, Nacho, a gente é uma banda de Osasco e a gente quer fazer um clipe no estúdio. Eu falei, mano, vamos fazer no Pico do Jaraguá. Não. Nem não eles me deram, tipo, simplesmente sumiram. Tipo, eu falei, não. Pô, eu falei, velho, mas peraí, mano, vocês são de Osasco, sei lá. Pô, vamos fazer um negócio daqui que tem no Osasco. Eu pesquisei, ela falou, pô, Pico do Jaraguá, velho, tá ligado? Pô, aquela... É muito louco. Vamos fazer ali, velho. Drone, sabe? Viajei assim. Mandei um roteiro pra eles, eu ouvi a música e tal. Ghost. Não. Ghosting. Mandei o roteiro, tudo, orçamento e tal. Nunca mais falou comigo. Eu nem lembro o nome da banda. Mas, tipo, pô, tudo bem. Beleza. É. Acontece, ué. Sim. Tipo, eu pensei um pouco maior. Mas é isso. Clipe em estúdio é uma coisa que já foi. É pandemia. Eu falei pra ele também. Falei, mano, isso é pandemia. Nossa, Pô. imagina a gente num clipe mostrando primeiro a guitarra, depois a batera, depois o baixo. Depois... Falei, mano, já vi muito isso na pandemia. Vamos sair da pandemia, gente. Vamos fazer uma coisa, tipo, né? No mundo, né? Mas E aí a aberto, galera né? não gostou, né? Da ideia. É, mano, qual que são, assim, os melhores lugares, assim, em São Paulo, que tem, assim, os melhores picos pra gravar, assim, Bom, além do centro- Brás? Não, o centro é maravilhoso, né? Eu fiz um clipe do Guantas, que é minha banda, em 2022, que a gente fez no Mirante, 9 de julho. Que eu sou apaixonado por esse lugar. A gente tocou também em 2019, eu acho, 2018 lá. E acho que eu fiz o clipe em 2021, não sei. Mas, mano, a gente pegou um drone e a gente viu toda aquela vista da avenida, assim, foi sensacional. Cara, agora você me pegou, mas já fiz na Paulista, já fiz até da CPTM, a gente pegou um trenzão na Lapa ali, e, mano, na Lapa tem a música do Marzella chamava Next Station. Então tudo tinha a ver com coisa de trem, assim. Então a gente pegou, tipo, mano, a via mesmo, tá ligado? Tipo, os trilhos. Tem uma parte ali que você não sabe, mas o pedestre, tipo, passa aquela cancela, assim, tá ligado? E você pode passar. Eu falei, maravilhoso, mostrei a banda ali, o trem passando atrás. Uhum. Na verdade, com uma câmera na mão, é só você ter a criatividade de você transmitir aquilo que a música pede, assim, tá ligado? Então, você pode transformar, tipo, um cenário bosta num clipe animal, assim, tá ligado? É muito relativo. Mas eu sempre vou optar por fazer num lugar que, assim, tipo, mais... Pô, o centrão com aqueles prédios altos, assim, aquelas sombras, Sim. né? Tipo, eu acho maravilhoso aquilo, tá ligado? Tem um clipe do Fresno, mano, que eles estão tocando numa... Acho que é aquele, assim... Eu não lembro o nome da música, mano. Aqui tem uma menina que ela tá com fone, que ela sai andando, tá ligado? Qual que é? Não sei. Que eles É tão tocando antigo? no- É, bem antigo, bem antigo. Tem uma plataforma, que é Isso o tocando Capilé, do Capilé. Isso, Capilé passa, assim.
caralho, eu nem gosto de Fresno, e peguei. Mano, esse clipe foi gravado no Brás e eu morava ali do lado, mano. Aí quando eu vi esse clipe, eu falei, caralho, já fumei tanta maconha nesse lugar, mano. Então, eu fiz a mesma coisa com o Marzella. A gente passando plataforma, puta, cheio de bosta ali. É horrível. A gente, vai, passa logo, Eu falei, velho. caralho, já fumei tanto, eu tomei quadra ali, os caras. Aí quando eu abro o vídeo, os caras tá tocando lá, assim, do mal bacana, as pessoas passando assim. Um lugar recorrente pra mim filmar é o Minhocão. Por exemplo, já fiz o Minhocão? Fist, já fiz o Super Chiadeira, já fiz mais coisa lá que eu não lembro agora. Tipo, mano, o Minhocão quando fecha de manhã, 8 da manhã, é lindo, não tem ninguém. Você tem uma obra de arte ali, que é o Minhocão ali, com todos os prédios ali, tá ligado? Sim. Já filmou no Pacaembu. A gente já filmou muitos lugares, assim, cara. Mano, você falou do Estrada. Minhocão, eu lembro que tem um clipe do CPM, que acho que é Nossa Música, que tem uns takes ali no Minhocão. Cara, eu achei Sim. esse clipe tão legal, mano. Pode crer. Que tem uns takes assim, e tipo, mostra uma. Eu acho legal esse clipe que te pega umas referências assim, de dar aquela história contadinha, né? Sei. Ah, o cara acorda, aí ele vai trabalhar, aí não sei o que, não sei o quê. Não, mano, tipo, mostra tipo, um cara andando na rua de São Paulo, aí mostra o Minhocão, aí sobe pro apartamento, aí tem uma mina no apartamento tomando banho, aí aparece um disco do Ramones. Mano, eu Lembro, acho muito lembro. foda esses clipes que tem essas referências. assim, Sensacional, eu gosto muito também, cara. Tem alguma banda, mano, que você Você tem queria vontade de gravar? trampar? Tem vontade de trampar? Você fala Alguma banda que eu queria trampar, cara. uma nacional e uma gringa, velho. Tem várias, né? Peraí que essa eu não esperava, velho. Ó, nacional, cara, que eu gosto muito. Às vezes Pô, você não precisa difícil, gostar, cara. às vezes você não precisa gostar muito, às vezes a ideia, o som da banda É tipo uma música que você olha aqui e fala assim, caralho, eu queria ter feito essa levaria música, eu queria ter feito clipe. um Sim. clipe foda, assim, sei lá, mas alguma banda que você queira, puta, eu quero fazer o clipe dessa banda um dia. Se tiver oportunidade, eu... Pode crer. Cara, aí você me pegou. Eu fiquei meio que sem saber eu te responder. Uhum. Mas. Talvez. Pô, tu conhece tanta banda, velho. E agora talvez eu vou desenterrar a banda que nem existe mais, tá ligado? Mas, pá, por exemplo, se eu fizesse um clipe do Dead Fish, velho, ia ser lindo. Sim. Agora eu conheci o Rodrigo, a gente tem um contato ali e tal. Ia Pô, legal. ser Já animal rolou fazer o Dead alguma, Fish. alguma. A gente fez um documentário do tributo que fizeram deles, né? Aí, pô, inclusive talvez role um clipe dos Camundongos com o Rodrigo Lima, sim, que role. Pô, Mas legal. agora eu conheci também, porque eu tenho um estúdio, né, na Consolação, que chama 1234. Uhum. E aí eu conheci o Clemente também, que tem Inocentes. Então, pô, se você juntar toda a galera que eu conheço hoje em dia, né, tipo, pô, Aham. ia ser massa. Foda, galera. E da gringa, assim, tem algum que você... E da Não. gringa, cara, que eu conheço assim, velho. Aí você me pegou de vez, velho. Não vou nem saber responder. Mas assim, pensando pelo lado viável que eu poderia chegar a fazer, o Manu Chao, cara. O Manu Chao Mano, conhece tchau, uma é galera. foda demais. Eu sou fãzaço dele, conheço uma galera que conhece ele. Ele veio pra cá pro Brasil, passou várias datas. Eu poderia até falar assim: oi, sumidos! Posso chegar junto? Mas não quero ficar fazendo esse convite, né? De ficar. Posso chamar vocês? Mas eu poderia. Se eu tivesse insistido, talvez eu poderia ter feito alguma coisa com o Mano Tchau, assim, Isso é cara. muito bom, cara. Me Mas- gusta marihuana, Me me gustas gustas tu, me gusta colombiana, me gusta... Muito bom, muito Que bom. oração, já não sei pá. Ô, Nath, eu ia te perguntar, mano, e filme, série, assim, chegou a rolar alguma coisa assim pra você fazer? Ou você só nessa linha mesmo de. Então, é que aí que tá, né? videoclipe, assim? Já chegou a falar assim, pô, preciso de um editor pra editar uma série pra mim, um filme. Você É. quebra essa pra mim, Nath? Eu já fiz muitas edições pra muita coisa que eu não posso nem divulgar, assim. Divulga, ninguém vai ver mesmo. Coisa interna e tal. Mas assim, o lance de séries e TV é que é um mercado muito, muito, muito restrito, assim, tá ligado? Já tem uma Tipo, panela ali já? Tem uma panela fodida, assim, tá ligado? Mas o que eu tô falando não é que eu não posso divulgar. Mano, é trampo pra Johnson & Johnson, por exemplo. Que é, tipo, os caras no final do ano mostrando prêmio pra não sei quem. Mano, Não, tá trampo, tipo, vídeo interno aqui, mano. institucional, institucional, isso que assim, chama, tá né? ligado? Que eu ganhei uma puta grana, mas não posso divulgar e nem quero. Tá ligado? Johnson & Johnson, sei lá, vou fazer agora a Coca-Cola. Tipo, tem uns trampos que eu faço e tal, beleza. Mas não é um trampo que se divulgue, tá ligado? Tipo, e tá tudo bem. Paga as contas pra caralho, é ótimo. Porra, os caras pagam bem, pô. Porra, mas assim, o Boticário também já fiz isso, mas são trampos que não vêm, né, a ser divulgado e tal, e tá tudo bem.
Mas eu queria muito, velho. Tipo, às vezes eu Tipo, alguém vejo te jogar filmes... um filme lá, falou, mano, preciso de um filme, você edita pra mim? Às vezes eu vejo filmes nacionais ou internacionais que eu falo, mano, esse filme tá mal editado, cara. Como que pode, tá ligado? Mamonas Assassina? Mano, eu amo Mamonas Assassina, mas aquele filme, meu Deus. Eu só tenho uma palavra. Por quê? Por quê? Pra quê? Mano, Que a gente conversou com o Rafael É, Lemos com o aqui, Rafael que Lemos, é que ele é brotherzão da família, né? Ele fez até uns trampos lá pro filme. Ele é um cartunista bem famosão, Pode assim. E até viralizou quando o Silvio Santos faleceu. Não sei se você viu uma arte que fizeram, ele chegando meio que no céu e tinha vários artistas do lado, assim, que ele já que fez? faleceram. Ele que fez. Que foda, Aí velho. ele veio aqui, trocou ideia com a gente Só e... que era pra ser uma série ali, era pra ser uma série. É, olha só. e ele Aí também... Os caras quiseram fazer um filme. É, e ele também ficou meio... Ele, pô, podia ter sido melhor, tal. É foda, né? Foda, velho. Tipo, o Mamonas Assassinas é um exemplo do que você não pode fazer na sua vida, tá ligado? É errado pra Não caralho. pode errar, né? E o diretor já tinha feito Malhação. Mano, Mas Preg- eu acho, desculpa interromper, mas Claro. eu acho que pelo que eu entendi, o lance do filme foi meio que uma brisa pra meio que, porque se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver errado aí, sei lá, mas acho que quem atuou na banda é o Mamonas Assassinas atual, que tipo assim, os caras fizeram shows, turnês, É o tributo, né? O Isso. oficial, né? tanto que tipo que o nome sei lá, Pamonhas não sei Suicidas. se é do Rick Bonadinho, até de alguém. E aí os caras voltaram como Mamonas mesmo, fazendo shows e tal. Uhum. E aí acho que pegaram essa galera pra fazer, talvez foi meio que pra tentar fomentar e divulgar essa banda, né? Porque mas todo é mundo que ficou na expectativa e, meu, muita gente se decepcionou, Mano, né? até quem não manja de edição, não manja dos negócios, achou estranho. Falou, mano, mas tá aqui. não as tá ali, roupas, então, o preguiça no vestuário, assim, tá? Preguiça nas perucas, tinha um tiozão lá que tava com cabelo amarelo que eu falo, mano, coisa horrorosa, sabe? Tipo, preguiça, sabe? Eu acho que esse filme, o que resume é por quê e preguiça, tá ligado? Que merda, tá ligado? Que triste que fizeram isso. Agora, não sei se vocês assistiram, mas tem o filme Dupla de Bochecha, Ah, eu assisti. Esse eu não vi que ainda. é uma obra-prima. Mano, esse filme. Foda. Que eu chorei Preciso pra ver, caralho velho. e nem sou fã dos caras, velho. E eu falo pra todo mundo, já viu? Os caras, não gosto. Foda-se. Mano, é lindo esse assiste. filme, é lindo, porque é bom cara. pra caralho, mano. bom. Bom pra caralho. Muito bem feito, muito mais poético. Sabe, tipo, quando você vai fazer uma biografia, tem aquele lance da poesia, sabe? Uhum. Que faltou pra caralho no filme dos Mamonas. Mano, faltou mostrar pra eles as crianças se identificando com Mamonas. Quem fez eles serem famosos foram as crianças, tá ligado? Que eram inocentes, tá ligado? Tem até aquele menino que vai no Gugu e fala assim, com Mamonas eu aprendi que era uma suruba. Pô, eu também! Eu também aprendi que era uma suruba, velho! esses dias, mano. Puta, genial. Porra, faltou isso, não teve essa liga, tá ligado? E já o Cláudio de Bochecha, o filme, tem um nome que eu esqueci. Que é lindo, cara. Mostra eles como eles se conheceram, como que quase um morreu afogado, como que esse lance também. Até arrepiei, mano, que o cara foi morrer e ele meio que percebeu a parada que ele ia morrer. Mano, Na hora sensacional. que ele tá fazendo aquela música lá, aquela última música, ele falou assim: não, mano, eu sem você, tá louco? Assim, Claudinho mano. sem Ele bochecha. falou, não, vou cantar isso dele, não canta. Canta, Aí mano. quando ele sai do palco lá, Ele ele fica fica lá, cantando. vai. Ele falou que sentiu um negócio assim, mano, é É loucura. sinistro, velho. Muito bem feito, pelo amor de Deus, velho. E assim, e hoje você consegue assistir clipe normal ou você sempre tem aquele olhar de. Assisto pra caralho. Acho que aprendo. Assim, mas tipo assim, Sim. assistir clipe no tipo, puta, saiu clipe de uma banda que eu gosto, vou assistir sem ter compromisso, vou assistir só pra assistir. Acho que Você consegue separar esse lado profissional Claro. do lado. Eu acho que o último clipe que eu gostei pra caralho foi do Planet Ramp, que tá com o Criolo, tá ligado? Que já Ah, os jardineiros? Mano, o que é aquele clipe? Aí se você vê o Benegão ali num canto da sala gigantesco, e a família. Foda. Caralho, velho! Tipo, a essência, acho que é o último clipe que me impressionou muito, assim, que eu falei, mano, é muito bem feito. Mas assim, desde que eu sou moleque, eu sou aquele cara profissional que, tipo, vê um filme e vê aquele microfoninho, assim, sabe? Ó, o microfone! E a minha mina fala, caramba, mano! Tipo, Só olha o microfone! Ó, eu pauso, tá ligado? Minha mina, que foi? Olha o câmera refletindo no vidro do carro. Fala, mano, tá ligado? Tipo, uma vez os moleques também mandaram um clipe de alguma banda assim, e eu, tipo, olha esse clipe aqui. E os caras. O que foi? Olha o reflexo. Olha o reflexo do carro. Olha o reflexo do carro. Não, Vai se fuder, mano. esse clipe do Vezes que a gente foi fazer no Fish, mano, era trampa de faculdade, tipo, não manjava nada. Até hoje não manjo, né? Mas, mano, isso? tem uma cena que é muito engraçada, porque, tipo assim, é aquela coisa, você tá gravando, tá ligado? Tipo, todo mundo que tá no rolê
quer assistir as cenas e tal. Aí tem uma cena que ele passa de bike assim na rua e tem um posto de gasolina. Você olha no posto de gasolina, tá tipo uma banda, os amigos, todo mundo olhando a cena, assim. O cara passando de bike, no fundo todo mundo assim de braço cruzado assistindo, tá ligado? É. Que doido, né, velho? Ah, acontece muito também, né? É. Mas eu sou aquele cara chato, fica assistindo tudo e fala assim, ó, mano, ó, não sei, não é crítica, mas eu fico percebendo tudo, tá ligado? Filme nacional, cara, aquele do Suzane... Quem matou meus pais? Bom, eu vi várias coisas aqui, eu vi o microfone, vi um reflexo de câmera, o cara passando ali, eu vi o câmera, eu pausei, vi o câmera, tá ligado? Mas você gostou desse? Mano, o primeiro que lançou lá, que era tipo a versão do menino e da menina, tipo, É. o primeiro mesmo, eu achei legal pra caralho, mano. É que depois tem uma interessante. série, né? Não, depois teve uma continuação. Não, teve um outro filme. Porque É assim, que São São dois, do- né? Que tem a versão os unificada, dois, né? os dois esse eu gostei, saíram, esse é muito bom. É a versão dela e a versão do cara. Depois teve o julgamento. Aí tem o terceiro que é o julgamento. Eu não sei se. Acho que é baseado no julgamento, se pá. Acho que é Ou ele isso. sendo preso, algo assim. Não, julgamento. Aí já achei julgamento. meio... Ou baseado na investigação. não sei gostei tanto do segundo. Mas, por exemplo, o filme do Maníaco do Parque eu achei sensacional, velho. Não por Eu ele, assisti. mas achei muito bem feito. Eu não assisti ainda. Muito Também bem não. feito como a parada que aconteceu. Nossa, você morre que meteu o pau nesse filme, né? Ah, mas é que é isso. Vamos lá, é um filme nacional contando sobre um caso de psicopata nacional, tá ligado? E tipo, de uma produção nacional. E você fala, porra, mano, pelo que é do caralho. Os gringos fazem filmes de psicopata 10 por semana, tá Os ligado? brasileiros ficam assim, Ai, meu Deus! Nossa, que maravilha! Não, peraí, mano. diferentão, Tá ligado? né? Aquela série lá do cara que tem os oculinhos lá, que tipo, leva os caras pra ver série. Que os caras fizeram meme. Jeffrey Dahmer. Que antes de você ir embora, você tem que assistir a trilogia dos Anéis, do Senhor dos Anéis estendida. Aí você vê o meme, né? Aí você fala, mano, aquela série eu não gostei. Uhum. Tipo, e é do caralho e eu não gostei. E é tipo, sabe, é meu gosto, tá ligado? Tipo, não desceu. Agora, Maníaco do Parque deu um pau nessa série, por exemplo, pra mim, tá ligado? Mas tem gente que não gostou e tudo bem também. É que é foda como os caras conduzem também, porque assim, tanto o Jeffrey Dahmer quanto o Maníaco do Parque, eu acho que os dois atores que fizeram os maníacos são fodas, a atuação deles são fodas. Uhum. Mas é como conduz, né, a questão. história, eu né? acho que o roteiro manda muito, tá ligado? Também. Eles fizeram dos irmãos também. Lá, Dos irmãos. Os Do- irmãos, né? Eu tô ligado. Também comecei a assistir. Da Netflix, lá dos caras que mataram o pai e a mãe lá. Os Também pais. comecei a assistir. É do mesmo diretor, né? Peraí. A mesma... Ryan Murphy. Esse produtor, ele fez essas séries dos psicopatas, ele fez American Horror Story, eu também sou fã desse cara. Mas, por exemplo, nessa série dos irmãos, eu comecei a assistir e vi um negócio lá numa notícia falando que os irmãos estavam reclamando porque a história deles não foi assim. Aí eu falei, opa, comecei a pesquisar pra caramba, vi o documentário, eu falei, mano, fui ver a série e falei, velho, que sacanagem, mano. Porra, os caras mudaram a história inteira, tá ligado? Aí você fala, meu, isso tá errado, não consegui assistir mais. Caralho, Que nem poder... Você lembra alguma parte específica que alteraram, assim? Cara, eles tentaram fazer com que os irmãos se pegavam. Ah, isso tá ligado? não rolava. E isso não rolava nada, tá ligado? Isso foi uma coisa que a mídia tentou jogar pras pessoas e o cara explorou isso pra caramba, tá ligado? Eu falei, velho, tudo bem os caras se pegar, mas, tipo, não é a verdade, tá ligado? Isso é uma questão, é uma história real, assim, sabe? E mexer com isso pra você vender é uma coisa forte, assim, de se fazer. Mas, por exemplo, eu tava pensando em alguma coisa que eu esqueci, de algum filme, passou agora. Uhum. Mas o Ryan Murphy fez milhares de coisas. American Horror Story mesmo, tipo, eu sou fãzão assim, cara. Ele fez alguma temporada específica ou... O Ryan Murphy, ele é produtor de todo o American Horror Story, American Crime Story. Tipo, o cara é fodaço, velho. Mano. Ele fez também uma série da Netflix que era... Mano, se você for pesquisar Ryan Murphy, o cara fez coisa pra caramba, assim, tá ligado? E é muito legal porque ele é homossexual e ele conseguiu colocar todo mundo homossexual em Hollywood, tá ligado? Tem uma série que chama Hollywood mesmo, que, tipo, sim. ele apontou como as pessoas mais pica, assim, no rolê são homossexuais, são negros, tá ligado? Tipo, achei sensacional. Muita coisa que ele faz é muito boa, mas agora eu acredito que ele tá fazendo uma coisa mais, tipo assim, vamos causar, tá ligado? Vamos chamar a atenção. E aí eu achei que não precisava tanto, assim. Uhum. Mas o cara é sensacional. Ele faz muita coisa foda, assim. O American Horror Story tem alguma temporada especial que você mais gosta? Roanoke. Qual que é essa? É aquela do reality show. A do Não reality sei se show. vocês assistiram. Qual temporada que é? 7ª. 6ª. Puta, eu acho que eu parei na da... Eu parei na do hotel lá, da... A do hotel. O do hotel é boa, hein? da- Que tem os vampiros. Ah, mas do hotel demora pra andar, né? Mas É da... Lady Gaga, né? Lady Gaga e tal. É depois? É depois da Lady Gaga. Uma depois. Uma depois. Roanoke. Roanoke é uma vila dos Estados Unidos que foi criada, né, naquela época de, sei lá,
700, sei lá, e ela foi abandonada, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu em Roanoke. Tipo, ela foi feita e foi abandonada, e ninguém entendeu o que aconteceu. Ninguém achou vestígio das pessoas que criaram ninguém sabe quem criou aquilo, tá ligado? E os caras pegaram essa história real e colocaram numa série onde a galera vai fazer um reality show numa casa lá. O que pode dar errado? Tudo. E é muito bom, porque começa com um reality show e depois passa o reality show, tá ligado? Você começa a viver com eles ali nas câmeras. Mano, genialidade. Caralho, que É legal, melhor temporada que tem. Aí depois veio outra que. Aí é engraçado que ele consegue fazer uma temporada ruim, uma temporada boa. Boa, Uma temporada ruim pra caralho, uma temporada muito boa. Eu gosto do manicômio, mano. Do O manicômio, acho que Manicômio é a segunda, né? Asylum, acho que é a segunda. né? Mas tem O a. final dela é foda, mano. Eu acho que a 10ª temporada, não sei o que lá, é 1984. Que é num acampamento onde aparece o cara lá que é tipo um slasher americano, que era um latino também, que noturno, alguma coisa assim. Cara, sensacional, velho. Tá ligado? O cara é um gênio, tá ligado? O cara, tudo que ele faz é bom, Vou ver só que essa às vezes pode ser ruim também. É muito bom, cara. Difícil acertar todas, né, cara? Acho que dá, fazer uma né, série velho? deve ser igual fazer É um difícil, CD, mano. talvez. Puta, cara. Que você fazer temporada, episódios, talvez seja a mesma. É muita não treta, tudo- né, velho? É foda. Porque você tem, tipo, uma série, tipo, de 10 episódios, onde, tipo, mano, você tem que ter uma história. Na gringa tem um nome, que é o Storyline? Storyteller. É storyteller? Storyteller é quando você monta. É. Os Não, é quadradinhos. storyline. Storyline, Então, isso? mas É, o screen desenho show- da cena. Showrunner. Ah, show. É o showrunner. Quem que é esse cara? Showrunner. O que ele faz? Mano, ele vai pegar toda a história e vai ligar, tá ligado? E o showrunner deve ter uma dor de cabeça diária tensa, assim, porque, tipo, mano, por exemplo, Walking Dead também teve 3 ou 4 showrunners. Teve um que não deu certo, outro... Quem terminou a série foi a mina que foi até premiada, assim, que é tipo, mano, a mina pegou e, tipo, mano, conseguiu juntar os fãs das antigas. Sensacional. Você assistiu tudo do Walking Não Dead? consegui. Você parou onde? Na morte do Carl. Tá, o que você acha que aconteceu que decaiu essa porra? Mudaram o HQ. Porque o que aconteceu? Existia. É nerd, papo nerdola, né? Porra, Porque assim, é uma série que bombou Porra! pra caralho. zumbi. E do velho. nada, mano, parava os Estados Unidos, todo mundo assistia essa porra. É. Aqui também. E do Conseguiram nada, perder esse o bagulho. Falam que- que foi ter matado qual que era o nome do principal? De quem? O Rick? Rick. O Rick ele não morre, ele vai embora, né? É que eu não assisti. Mas tiraram ele. Ele Desculpa pediu pelo pra spoiler. sair. Não, ele pediu pra sair da série, né? Na verdade. Ele, Não, ele entra por numa mais que- névoa e... Ele pediu Ai, pra Pimenta. sair e tiraram ele. Embora. Alerta de spoiler. E que né? mataram spoiler. o Cal, né? Então, o Carl, o filho dele. O que E aconteceu? falaram que ali que foi os caras falaram, eu É. gostava muito, eu parei, não vou lembrar onde. Quando o Vingador não morre, o Vingador é o do, como que é o nome? Vingador não, caralho. Tinha o O governador. governador, quando ele não morre lá na, não sei que Sei. temporada, a gente fala, mano, quer saber essa porra, tá uma É. bosta. Aí nunca mais vi, Nunca mano. mais. Não, o que acontece é que em cada pausa de temporada, eu lia as HQs, né? Eu baixava e assistia. Super. Lia as HQs. E aí, quando eu descobri, mano, que, tipo assim, por exemplo, o Rick tinha perdido a mão no começo e não o cara lá, que era o irmão do Daryl, comecei a perceber que tinha muita diferença na HQ, que é a base, né? Que é onde você vai. Isso é como se fosse a Bíblia, né? E aí você vai lá e fala, tipo, Jesus, tipo, mano, totalmente diferente, tá ligado? Ah, o Jesus deu Maradona. Podia ser, mas enfim, voltando. Mão de Deus. La amor de Deus. Na mano de Deus. Não, mas voltando, tipo assim, cara, eles mudaram muita coisa na série. E aí, cada vez que é mudando, tá ligado? Tipo, eu falei, cara, não Acho dá. que vai- Quando vai- mataram o Carl, eu falei, cara. Não sei se você sabe, mas HQ, e não sei se vocês em casa sabem, mas HQ, o principal da história não é o Rick, é o Carl. Sim. Porque é o Carl que fecha a história. É ele que tá contando a história pra filha dele, tá ligado? E os caras Que vai tem o lá nome e é limam o Andrea. cara, Andrea né? é a mina do Rick. Aí você fala, mano, os caras mataram o Carl. Aí eu me revoltei, velho. Falei, não dá. E aí quando eu soube que o Rick saiu, eu falei, não vou assistir essa porra nem fudendo. E o que me bruxou muito também foi que você via as temporadas, aí o grupo era grande. Aí dividia 3 pra cá, 3 pra lá, 3 pra lá. Sabe o que é Aí isso? você viu um episódio. Pá, Sabe aí o pra que que é você isso? ver o que aconteceu no primeiro episódio, tava com aquele grupo, você tinha que assistir 2 pra frente pra voltar aquela história. Nossa. Mano, isso. E sabe o que que é isso? dava uma raiva. Sabe o que é? Capitalismo. Porque o que aconteceu? Os caras, quando começaram a série, eles ganhavam tanto. Só que eles começaram a ficar famosos. E tipo, gente, olha, legal, que bom que tá dando bom pra vocês, mas o meu aluguel aumentou e meu salário tá congelado, velho. Aí os caras, não, beleza, não se preocupa, a gente vai dividir os episódios e agora ninguém precisa ganhar mais nada que ninguém. Porque você não atuou em todos os episódios, você atuou
Que nem você falou. Você atuou nesse domingo e você só vai aparecer domingo lá de lá. Depois de 2 domingos. Mas, gente, foda-se, eu preciso ganhar mais, porque minha cara tá no pôster ali. Os caras, pode crer, né? Mas não se preocupa, você vai morrer. E aí fizeram isso com o Carl. Então tá bom, vou te matar. O mano Carl, ele se mudou pra uma cidade vizinha das filmagens pra poder fazer escola, tá ligado? E aí os caras mataram ele, velho. Tipo, ele tinha mudado toda a vida dele. Ele congelou a escola, ele não sei o que lá, ele mudou toda a vida dele, os pais dele, tudo pra poder fazer a série. Quando os caras conseguiram se mudar, mataram ele porque ele tava falando muito nos bastidores. Mano, é um bando de filho da puta. Na verdade, o que fudeu o Walking Dead foi o capitalismo. Se você for pesquisar, velho, tipo, todo mundo ali, tipo, o Rick saiu porque ele falou, mano, gente, eu preciso ganhar mais. Eu tô com uma família, meus filhos cresceram, estão nascendo e, porra, que Pagar a isso? faculdade dos moleques. E não tem aumento, velho. Esse negócio que você falou da HQ, tem o... Não sei se você gosta de The Boys. Sim, porra. Pô, a HQ também é totalmente quase, assim... Sem spoiler da última temporada, por favor. Que Você eu não vi assistiu? ainda. Não. Nossa, por é uma favor. piada, hein, mano. Quando saiu, eu falei, mano, Por assiste, favor. o primeiro episódio já tá foda. Não, mas todas. Não, é, e ele falou assim, mãe, acho que a terceira série que ele vira pra mim, falou assim, Pimentinha, assiste The Boys, que The Boys é foda. Aí eu falei, mano, outra série de É muito heróis, boa, não sei velho. o que, não sei o que lá. Aí passa 3 meses e eu mando mensagem pra ele, Rafa, é muito foda. É que nem Breaking Bad, né? Breaking Bad foi assim. Mano, é que Breaking Bad É de uma... é uma É um episódio, só que né? a primeira temporada do Breaking Bad, ela é chata e arrastadaça, né? Eu desisti 3 vezes. Então, a mesma coisa. Não, uma, na verdade, uma. Eu desisti 3 vezes, mano. Aí ele falou assim, não, mano, você tem que assistir Breaking Bad. Aí eu falei, não, beleza, eu vou assistir. Aí ele tem tatuado, né, o trailer, né? Aí que aí eu falei, puta, mano, o cara tem um tatu do trailer do negócio do Breaking Tem que ser Bad, bom, né? O né? pessoal fala, mano, deve ser muito foda. Só que eu assisti a primeira temporada, eu falei, cara, que merda, hein, mano, que merda. Aí eu desisti. Aí eu falei pra ele, mano, não dá. Ele, mano, tenta assistir de novo. Aí teve um dia que eu tava lá em casa, a gente tinha pegado um bagulho da hora lá, falou, essa porra aí. Mano, fiquei o fim de semana inteiro à frente da televisão, assim, mano, zerando aquela porra. E ele mandava uma mensagem, ele... Mano, aquele mano com 236 Os, assim. Coisa que Falei, você viu em nossa. 2000 e... Quem que É, morreu? já Não, 4 cada anos vez que atrás. ele me chamava, eu achei que tinha morrido alguém. Falei, nossa, quem que morreu? Aconteceu alguma coisa, foi um acidente. Aí eu ia ver, e aí, mano, o que aconteceu, caralho? Não sei o quê. Breaking Bad é muito foda. Você não viu o que aconteceu ontem, eu vi uma Eu coisa. fiquei 2 dias virado, velho. Gus, Caralho, você acredita que o mano. Gus fez isso? Sim. Eu vi isso em 2008. Mano, eu fiquei tipo 2 dias viradaço assim, ó. Passei por isso também. caralho. E o Better Call Saul? Puta, eu peguei só a Eu primeira tô, acho que temporada. na só. quarta temporada, esse pá. Foda Do quê? demais. Do Foda Better Call Saul. Você não te ouvi. Você Eu acho que eu tô na quarta Ah, temporada, se eu não você me engano. terminou? Ainda não. Então, Better não Call Saul terminou. é pior que Breaking Bad no começo. Porque Ah. eu demorei 3 temporadas pra começar a gostar. Não é que eu desisti da primeira temporada, que nem eu fiz no Breaking Bad. Breaking Bad. Tipo, Better Call Saul, tipo, a primeira, tipo, mano, eu falei, legal, mas não. Segunda, tá, e aí? A terceira, tipo, mano, na quarta. E aí, até o final, você fala, puta que pariu, velho, que série foda. Porque eles começam a ligar com tudo e você fala, mano... acho que eu desisti Quando na primeira começa a temporada. conectar com Volta, Breaking Bad, é foda. Você fala, caralho! Tanto que o último episódio, eu lembro que eu tava trampando numa produtora, eu fui lá, botei num telão, assim, não tinha ninguém, fizemos pipoca, mano, e ficamos, caralho, mano! Ficamos assistindo que nem, tipo, um jogo de futebol, assim, tá ligado? E Better Foi Call muito Saul é muito... É um pouco arrastadinho. E quando começa... Aí parece que os caras puxam o pipa de volta, tá ligado? É muito assim, quando Tem que você ter fala, nossa, paciência. agora vai ser foda. Não. Aí... aí Mas Mas voltando... quando mas é fica muito- foda, fica muito foda. E o legal é que o universo ali do Breaking Bad, a fotografia mesma, o estilo Mano, de tanto- cor tanto mesmo, que o roteirista, o criador é o mesmo é que o escreve. mesmo. É isso que é legal. Se eu não me engano, eu comecei a assistir o Better Call Saul. Chegou um determinado momento que eu falei assim, eu preciso assistir Breaking Bad de novo e voltar a assistir, tá ligado? Foi o que eu falei, que eu acho, tipo assim, seria legal, puta, eu assistir Breaking Bad de novo pra ter aquela sensação de, puta, acabou, caralho, que Sim. saudade, e jogar pro Better Call, É. pra poder falar, caralho, mano. Aí, tipo, bater aquela saudadezinha e voltar a assistir. Mas aí eu comecei, tipo, parei assim na primeira temporada, falei, depois assisto. É legal, eu achei legal, mas tipo, começa a aparecer outras séries, começa a assistir, começa a perder. Sim, você perde foco, Mano, é normal isso também. Que eu ia falar, mudando um pouco. Não sei se você curte Dexter, tá ligado? Putz, Dexter não. Sério? Olha que fita. Pô, Que nem por então- Jam, também não então gosto. tinha que-
Não, isso aí sim, Não mas- gosto, mas eu vi que tá voltando agora com um prequel, né? É, então, eu quero ver isso aí. essa segunda. Eu não sei se Você eu tô gostou muito da- Você interessado gostou, querido, porque da segunda parte do Dex, do final dele? que fizeram, né, agora recente, É, não a última gostei. temporada, É, lá, não gostei, a nona. É. Eu gostei. É que o Breaking Bad, mano, o Breaking Bad, o Dexter, pra mim, ele é só até a Mas é quinta isso que eu ia falar, tipo, o Depois foda é o fica seguinte, muito... Quando ele começa a ter sentimento... O fora de séries é que assim, tipo, o Dexter, eles tinham roteiristas até acho que, se eu não me engano, são roteiristas que Até a mudaram. quarta. Até a quarta temporada. E é muito foda. É muito foda. Mano, é muito foda. Da quarta temporada em diante, o bagulho ele muda, dá água É- pro É vinho. que eles vão vendendo e o cara sai. Não sei o que lá. Sabe qual que é a fita de Breaking Bad e Better Call Saul? O Vince Gilligan, que é o cara que criou a parada, escreveu a parada, foi atrás, dirigiu alguns episódios e ele fez todo o universo que a gente conhece de Breaking Bad, Better Call Saul, aquele filme do Sim. Era o caminho. do Camino. Tipo, cara, tudo isso daí foi ele que criou. E esse cara, bom, aí papo de nerdola, mas tipo assim, esse cara, ele escrevia episódios por Arquivo X, foi assim que ele começou a carreira dele. Caralho. E aí, tipo, mano, ele fez um bagulho que você fala, caralho, impecável. Por quê? Porque ele não largou a mão, tá ligado? Tipo, nessas outras séries, quando você... Sabe, você começa, tipo, por exemplo, eu lembro uma série que eu fiquei chateadaço, mano, Heroes. Lembro. Você começa a assistir a série, parece que depois, mano, é a mesma temporada e muda. É. O cara que era cuzão, é legal. A mina que era vilã, agora é bonzinha. Você fala, mano, o que tá acontecendo? Mano, é que os caras, tipo, ficam demitindo não sei quem, muda aqui, não sei o que lá. Aí a gente trata que nem um idiota, tá ligado? É foda. E ele fez fechadinho o Breaking Bad, né? Eles queriam, né? Falou que eles dava pra queriam fazer que 4 esticar temporadas mais umas tranquilo, temporadas, mas... mas ele não, É, é 5 Vamos fazer temporadas, 5 é e isso. ponto, tá ligado? Só voltando ali no The Boys, cara, que eu acho assim, Ah. mano, no começo eu falei assim, porra, mano, é uma série, puta série de herói. Cara, eu comecei a assistir, eu falei, mano, que bagulho insano, cara. É que Louco ele mostra demais, a verdade dos se os super-heróis existissem, Como ele seria? eles seriam todos cuzões. Filhos da mano. puta, cara. Você Você tem poder, Poder, mano, você acha que vai ficar lá? Você tem poder, os caras não têm. Foda-se eles, cara. Nossa, e você pega uma raiva dos supers, né, mano? É. Você fala, mano, que bando de filha da puta. E HQ é total, tipo assim, HQ tem coisas muito diferentes. Mas por exemplo, o Butcher, né? Que é o seria o antagonista, né? Sim. Tipo, tem o Capitão Pata e tem o Butcher. O Butcher, no começo, você começa a falar, puta, ele tá certo, tem que enfrentar. Só que aí depois ele começa a piorar. É. E aí, bom. Tem HQ Segura, e tem segura. Não, tem HQ e tem a série, cara. Você fala, mano. É. Tipo, velho, e aí quem tá certo e quem tá errado, tá ligado? Porque, porra, mano, tipo, você é do bem até certo ponto. Só que a partir do porque- ponto você acaba também sendo mal, tá ligado? Porque assim, tipo assim, ele falou assim, pô, os supers são tudo filha da puta. Aí começa a mostrar o lado podre dos caras. É. Só que tem outros supers que não são. Aí você fica tipo, porra, mas todo mundo é? Aí Tem que você- matar todo mundo? Aí sem você pensar, você vai lá e mata o cara que você não sabe se ele é do mal. Aí você É. fala, mano, ele é só um super. É, mas ele é um super. Peraí, mano, deixa ele falar. Aí você fala, mano, e aí, mano... Mano, essa série é... Bom, essa é série que foda. eu sou idiota e eu já sei tudo que acontece na HQ. E esse é meu problema. Esse é meu defeito. É. Por isso que eu não gostei mais de Walking Dead. Porque eu sabia tudo que ia acontecer quando eu fui ver a série e falei, ih, fudeu. Eu sei tudo que acontece em The Boys e eu também sei tudo que acontece em Incrível, a série animada, sabe? Ah, sim. Eu sei tudo, eu sou um idiota. Eu fui lá e peguei o YouTube, a história inteira, eu fiquei lá. Eu sei tudo que acontece, mano. Aí eu falei, pô. Só que Incrível, por enquanto, tá tudo muito igual, tá ligado? Claro que eles estão trazendo umas coisas pra cá pra adiantar um pouco a história. Mas é bom pra caralho também, enfim. Nath, antes da gente encerrar, a gente vai pra aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter peraí, vindo. Desculpa. Ah, é verdade. Esqueci das drogas, gente. Mentira. Nossa, não é droga, não. isso aqui é um doce. Pode pôr agora? São os bottom da produtora Bottomzinho. Ó, Caralho. tem bottom da produtora e da banda Guantas. Pô, que legal, cara. Ó. Não sei se tá focando aí, mas. Ó, Tá ali, o aqui. Pimentinha tá. Adesivinho. mais próximo da Tem câmera. adesivinho também aqui. Cara, a gente vai colocar tudo isso aqui no estúdio. Da hora, velho. É isso que eu trouxe. Mas assim, e é isso. Eu sempre fui muito ligado com imagem, mano. Por ser. Ó, isso aqui é, muito gráfico, mano, tá ligado? E esse negócio é muito louco, né, mano? É o Que Natinho. Nath, assim, É o Natinho com a ele é muito câmera. bom. No começo, se você for ver as primeiras coisas que eu lançava, era muito mais concentrado. O logo era só um Nacho Produções. Aí eu já falei, mano, mas eu sou loucão, tá ligado? Tipo, não posso ser um cara, tipo, tão sério assim. E aí, se você for ver, tipo, os clipes até o final, aparece ele fazendo... Eu animei isso aqui, e aparece o Nacho! e pra quem não sabe, esse Nacho é a voz do Jack Black
do filme Nacho Libre. Ah, Eu peguei essa voz dele e é lá. E aí falei, será que os caras vão pegar? Pegaram nada, até hoje tá lá. deu certo. Então a gente vai pra aquelas perguntinhas. Claro. Nath, se tivesse... Vamos fazer uma diferente hoje, né? Fazer uma Pode ser. diferente. E senão já tá manjado já, né? A gente tem que mudar pra essa temporada, né? Mano, se pudesse salvar... Vou fazer duas, né? Se pudesse salvar esse apocalipse lá, mano. Se pudesse salvar 3 discos e 3 filmes, mano. Qual os 3 discos e os 3 filmes que você salvaria? Pra assistir o resto da Pro resto da sua vida, assim. Se pudesse... Pra uma ilha deserta onde tivesse um gerador infinito, tivesse um VHS lá, um DVD lá, e você pudesse salvar tivesse 3. uma comunidade, tipo do Walking Dead. Lá. Né? Quais são os 3 filmes e os Caralho, 3 velho. discos que você salvaria, cara? Mas lembrando que você vai ouvir e assistir Qual é com da o resto da vida? tua vida. Acho que filme é mais fácil. De volta... A Volta dos Mortos-Vivos. Que é sensacional, velho. Aquele filme é demais. E vai ter um remake agora. Mano, acho que Extermínio. Pô, são as trecheiras. E Conta Comigo. Pô, legal. Conta comigo, Tum, nossa. tum, 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 tum. Aquele filme que, na verdade, é um filme é uma obra do Stephen King. Só que os caras fizeram, tipo, um filme que, mano, pra mim é a base da amizade, assim, tipo, de qualquer pessoa, assim, adolescente, sensacional. Não sei porque eu lembrei deles, velho, mas você me perguntou e me veio à tona, tá ligado? Mas, Pô, você falou desse Conta Comigo, tem um filme antigão que era que era um gordinho, que era meio, tipo, sofria bullying, aí ele fez amizade com um menino que era meio doentinho. Stand By Me? Não, cara. É, isso aí o pô, esse Beleza. filme é mó triste, mano. Que aí ele faz amizade com. Tipo, aí o gordinho não gosta dele, são vizinhos. Aí o tipo, um gordinho assim que é meio zoado na escola assim, não gosta dele. E aí, tipo, eles começam a fazer amizade assim. Aí ele tá escrevendo um livro, assim, aí começa a escrever a história, aí ele fala assim, meu, eu tenho uma doença, mas. Aí ele leva o cara num lugar assim, mó estranho, assim, mó, tipo. Puta, Assim, filme Sessão da Tarde, hein, Aí ele meu? fala assim, esse lugar aqui é onde estão fazendo a cura da minha doença. caralho, mano, Aí- isso não, aí- não, cara. Aí o moleque morre, aí depois ele vai lá, tipo, desesperado. Não, mano, aí ele chega lá, tipo, é uma fábrica de roupa no bagulho, tá ligado? Caralho. É mó loucura esse filme. Mano, parece um pouco a temática daquele filme do Macaulay Culkin também, que ele morre com a picada de abelha, velho. Que é Ah, o Primeiro meu amor. triste pra um caralho aquela filha da puta de filme, velho. Você fala, mano, o cara vai pegar a menina ali. Não pegou, morreu, cara. Ô, Pima, Ei. perdido em Neverland. E. Mas, mano, A Volta dos Mortos-Vivos, mano, é um filme que eu lembro de criança, cara, de assistir aquela explosão nuclear no final. Pra mim, tipo, É mano, nesse que os caras cortam a mão, aí a mão cai assim, aí a mão vira e faz assim? não. Esse é no 2? Eu pesquisei, sabia que eu pesquisei pra caralho pra saber se era isso? Não é o do 2. É do 2, né? Que é A Volta dos Mortos-Vivos 2. Inclusive, é quase um remake do primeiro, só que com dinheiro. Eu pesquisei tudo isso. Falei, caralho, cadê aquele fuck you? Não, é no 2. Mas, mano, é sensacional porque, tipo assim, é um lance meio punk. A galera vai pro cemitério, a mina de cabelo vermelho. E é muito legal porque os caras pegam aqueles bagulho, queima e vem toda a história que os caras começam a chover. Enfim, mano. Eu sou muito fã desse filme desde sempre. E Extermínio, velho, Extermínio é praticamente a história do Walking Dead, que foi roubada pelos caras, tá ligado? Que foi filmado em Londres, que eu amo esse filme. Todo desenrolar, como o cara, tipo, mano, é um moleque que não tá nem aí pra nada, e de repente ele vira o cara principal, enfim. Pode E crer. Conta Comigo, eu acho sensacional por causa dessa negócio da molecada que se encontra e vai. E tem um momento que eles estão falando no filme que eles estão, tipo, num lago e começam a falar mas e o Pateta? Ele é cachorro, não é? Os caras, é um papo de criança, assim, sabe? Sim, mano, esse filme é muito foda. muito Conta bom, Comigo mano. É foda. E discos, cara. Disco, aqueles 3 discos Puta assim que que o Nath pariu, velho. vai levar debaixo do braço, assim, chegando na ilha, assim, ó. Olhando e fala, porra, sobrou vocês, hein? Mano, por mais que eu seja fã do Ramones, tem o Duke, do Green Day. Nossa, o Duque, acho que é a 6ª vez que alguém fala do Duque, né? Duke A é gente tem que começar a marcar pra esse ano. Começar a marcar. muito... É. É muito foda, velho. Green Day, mano, com esse álbum aí, foi Nossa, a que capa. Duke. Eu lembro que eu ficava ouvindo e, tipo, mano, será que alguma coisa que eles estão falando na letra tem aqui na capa? E na minha cabeça eu achei várias coisas, cara, que depois eu esqueci quais são. Mas, tipo, é muito foda. Tipo, o Duke é sensacional, velho. Tipo, naquela época, assim, eu ouvi muito, assim, pra caralho, que me influenciou pra caralho, assim, muito.
Depois tem o Valentina Alsina, do 2 Minutos, que se você gosta de Green Day e você gosta de Duke, ouça Valentina Alsina, que é tipo, mano, a mesma coisa quase, só que tipo punk rock argentino. E os caras falam de violência policial, os caras falam de o cara ser corno porque o amigo dele pegou a mina dele, de cerveja pra caralho, dos caras tá numa gangue, andando pela gangue, enquanto outra gangue briga e briga e briga. E tipo, mano, é sensacional. Tem uma música que é um classicaço depois no final, que é Já não sou igual. É o cara que era da galera deles e virou policial. Mano, sensacional. Gosto muito. E o terceiro, velho, porra. o terceiro- Pode ser de qualquer estilo, hein, mano. É, então, o Você terceiro. não vai levar um Locolive, cara. Ramones, né, velho? Eu prefiro It's Alive. Então, é que, cara, Ramones pra mim é Rockaway Beach. Ah, Rocket to Russia. Rocket to Rocket to Russia. Russia. Esse pra mim foi no Rocket to primeiro Russia, Ramones. cara. É que eu É que tem lembro... todos os clássicos É ali. que tem tudo, só que o Ramones, antigamente tinha o lance da capa, tá ligado? Que era um vinil, mano. E você virava o vinil, tem a foto deles, você vira aquele negócio lá. E era tipo, tinha aquele loucão lá, que era o Gaba Gaba Rei lá, que ele tava literalmente num No foguete, foguete, indo daqui né? pra cá, e você ficava caçando os detalhes da capa, né? E aquilo me marcou muito, cara, tá ligado? Mas depois teve Iron Maiden. A Iron Maiden teve todas aquelas capas fodas que você tinha que achar um símbolo, que era aquela assinatura Sim. do cara, né? Enfim, né? É isso. É isso aí. Certo. Nath, Ah, mas faltou o terceiro, não? Não, ele foi. Não, já foi 3 já. Foi do Ramones. eu Rock tenho que to ser- Russia. eu- Ah, o Rocket to Russia. tem que ser justo. Então, É isso. Nath, cara, valeu pela sua presença. nóis, gente. Mano, agradeço você ter mandado mensagem pra querer participar, porque, porra, mano. É, eu me convidei. O cara é muito triste se não tivesse um papo tão foda quanto esse. Eu me convidei total na caruda, velho. Não, mano, a gente que agradece porque, porra, mano, que papo sensacional. é o Da puta hora, episódio da hora, mano. Mano, aquele que não dá vontade de parar, tá ligado? Então, eu não tenho nem coração, velho. A gente começou Ixi, que era Olha, 2h30, cara. Meia-noite e 4. meia-noite já. Fala a hora, porque vai Caralho, aparecer na gravação que a pessoa vai estar assistindo em outro horário. Mas então, mas que até que aqui é? ninguém vai Não dá chegar, nada. velho. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e seja muito feliz e não otário. Nath, É isso, obrigado gente. novamente, Valeu, mano. tamo junto. Espero que você tenha gostado. Caralho, foi muito legal. Mano, a gente gostou pra caralho. Ó, você sabe onde fica aí, se você quiser colar aí, ó, terça e quinta, a gente tá aqui. Demorou. Vou ficar falando com a galera lá fora de futebol. Mano, seja da casa. Da hora, Demorou, Nath, obrigado, gente. mano, Valeu, por valeu, participado. Mesmo que você tenha entrado em contato, isso é muito legal pra gente, porque se você colou, é porque tu gostou da parada, tá Pra ligado? Se caralho. identificou de alguma forma e eu acho isso bem legal, tá ligado? Da hora. E seja, mano, tá aqui, está ligado? Aqui a gente faz nossa Manda resenha, mensagem, o tô nosso, colando, só chegar. o nosso pré e nosso pós ali é aquilo, tá ligado? Da hora O pós é um demais. pouquinho mais perigoso, mas É. vai bem pro pré. Da hora. E é gente. isso, mano. Redes. Obrigado mesmo. Oi? Redes. E as redes, por favor, deixa seu Instagram, o Instagram da produtora, quem quiser fazer um clipe com você. Demorou, cara. Eu sou o Nacho Martin, né? É só procurar Nacho _ Martin. Aí tem a Nacho Produções, que é a produtora, que é Nacho Producois, né? Aí tem a minha banda, que chama Guantas, G-U Antas. Muito boa, por sinal. Ah, valeu. E tem o meu estúdio também, que fica na Consolação, que chama 1234 Estúdio, que a gente nem falou disso aí, pode ser outro episódio. Por favor. É verdade. cara. A parte 2. A parte doce. É isso. Rildão, Valeu, obrigado, gente. mais um episódio, bro. Ah, mano, eu que agradeço aí, junto. Nacho. Valeu aí pela presença, mano. Tamo junto sempre, irmão. Valeu. E é mano. isso, galera. A gente termina mais um episódio aí com o Nacho. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também tá lá e a gente tá nas plataformas de música. Se não consegue assistir o episódio, entra lá no Deezer, na Amazon Music, no Spotify. Você vai conseguir ouvir lá enquanto faz suas coisas. E, deixa o like, compartilha. E nosso QR Code também tá aí. E o canal de cortes, vai sair os episódios, né? Pós Isso, aqui. finalizando aqui, já vai estar os episódios lá. com o E nosso é querido isso, Nath. galera. E Ó, lembra, Dona Mara Cortes Oficiais. é isso. E é isso. É isso, gente. Obrigado novamente. Falou, querido. Obrigado. Mais um Valeu, episódio aí, mano. Valeu, gente. Nacho. Valeu É nóis. todo mundo. Hasta É nóis. la vista, baby.